Ele falou, você vai casar comigo esse ano. Aí era o Roberto, tinha as necessidades profissionais dele, e você tava ali Sim, pra suprir, nessa época, total. e pra ajudar. Não, e ele não nem namorava um cara que fumava maconha. Eu falei, mãe, eu quero fumar maconha. Eu nunca fiz coisa errada sem falar pra minha mãe. Você tem a Fabi hoje. O que você enxerga hoje se a Fabi fizesse esse papel e abdicasse? Eu nem deixei. Levei um pé na bunda. Em 15 dias, eu aceitei o convite do meu atual marido pra Tá sair. vendo? Saí, tô com ele até hoje, mais 10. Porque às vezes as pessoas olham e falam, mas tá fazendo por ele. Não é por ele, é por nós. Vai logo, falei, já vou, mãe. Minha mãe, não teve dúvida, baixou e deu o peito pra ele mamar, que não tinha mamar, só pra ele chupetar. Eu falei, o que você tá fazendo? Vai sair silicone. Ela me liga e fala, mãe, o médico falou que pode ser uma leucemia. Menina, você não sabe os palavrões que eu falei. Esse filho da não sei o quê, como é que ele fala um negócio desses? E ela ajudou muita gente, principalmente no Redome, que é o banco de medula, que ela estimulou muita gente a ir doar. Teve amigas minhas que falaram, meus filhos viram o Rios da Fabiana e foram doar os 2. Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, participa. Conversa com a gente, que a gente adora conversar com vocês também. É isso aí, siga a gente nas redes sociais, amãetaoff.podcast em todas elas. Se estiver vendo a gente no YouTube, é só apontar a câmera do seu celular pra cá, nesse QR Code, que vai direto lá. A gente posta um monte de cortes, tudo que vocês amam. E venha fazer parte da nossa comunidade também. Agora a gente no Instagram tem a comunidade A Mãe Tá Off. Esperamos você lá. Muita coisa boa, né, Paola? Muitos projetos pra esse 2025. Muita coisa boa, muitos encontros pra esse 2025. A gente quer sair daqui, ó. A gente quer sair daqui e ir pra encontros ao vivo, presenciais, porque a gente também quer conhecer vocês, né? É isso aí. E mais um programa incrível com uma pessoa super alto astral, que eu tenho certeza que vocês vão, assim, se apaixonar. Porque são muitas histórias de vida, assim, tudo começou muito cedo. Ela é mãe do Rick e da Fabi. Estamos aqui com ela, com a Sasha. Nem vou me arriscar a falar o seu sobrenome. E a gente ficou treinando, pra né? não errar. É uma sopa de letrinha, Crisman. Só tem uma vogal, o A, porque tem Z, tem Y, tem H, é Crisman. Mais difícil do que falar, só escrever, né? Não, às vezes até eu, quando vou escrever, eu soletro. C-H-R-Y-Z-M-A-N. Porque é meio... Mas é Crisman. Seja Sasha, que bem-vinda, honra. Sasha. Tô Honra pra encantada, mim, tô né? encantada. Eu Acompanho a história amei. da família, tô encantada. Sou fã de vocês, Paola, Rubia, vocês são o máximo, animadíssimas. Ai, a gente E eu tá. tava doida pra vir. Agradeço. Vamos começar lá do começo, Vamos para a história então? inteira, eu quero a Bora. história completa. Bora. Tudo começou com 17 anos, né? Sua maternidade, assim. Praticamente. Como que foi isso? Eu casei com 17 anos, né? Eu esperei. Eu não conseguia, eu queria engravidar com 18, 19, acabei engravidando com 19. Aí nasceu meu filho. Gente, meu filho vai fazer 42 anos em março, mês que vem, né? Não dá nem pra mentir idade, porque ele com 42, eu fui mãe que o quê? Com 10, né? Sim. Então, tô com 62 anos, feliz, completa, graças a Deus agora, e a minha filha com 38, e acho que é o lado bom de ser mãe jovem. Você acompanha os filhos, acompanha os netos, né? Então, assim, você tem o maior pique, viajo com eles, esquio com eles, Esse é o lado bom. Minha mãe também casou muito cedo, ela foi avó com 39 anos, imagina. Você falou. Mas vamos voltar lá. Tá. Lá. Como é que foi? Você é ex-mulher do Roberto Justus. Isso. E ele foi o seu primeiro marido. Sim. E como é que foi o relacionamento de vocês? Como é que vocês se conheceram? Que eu já ouvi a história e eu achei incrível. Que foi por terceiros, né? Foi pelos seus pais. Foi. Então, porque eu era muito menina. Minha mãe tem idade da irmã do Roberto, da irmã mais velha dele, da Júlia. E aí, ela foi numa festa na casa da Júlia e conheceu o Roberto. E minha mãe tinha 36 anos na época. Quando eu casei, ela tinha 36. Gente, é a minha idade, gente. Então, e ela era uma gata. Minha mãe é bonitona até hoje. Imagina, ela dá um pau em mim. Então, você imagina com 36. E o Roberto achou ela linda. Ele tinha 25, ele é 8 anos mais velho que eu. E meu pai é muito divertido, eu tenho essa verve dele, sabe? Ele é cômico mesmo, meu pai é desinibido. E aí chegou lá, o Roberto conheceu meus pais e falou, gente, esse casal, falou, Jax, você tem uma mulher linda, você é divertidíssimo, para você ser perfeito, você precisava ter uma filha bonita.
E aí meu pai falou, então, super feito, porque eu tenho. Só que ele olhou minha mãe e falou, ela deve ter 12 anos. Aí meu pai, não, ela tem 17 com corpinho de 20 e cabeça de 18, sabe? Aí ele quis meu telefone. Aí minha mãe não deu, né? Achou, vou ficar. Aí ele ficou pedindo o telefone para a Júlia, irmã dele. Aí a Júlia ligou, isso tudo, gente, em maio de 1980, Telefone de casa, não é? Não era É, telefone não. seu, né? Não, mas você quer ver uma coisa? Olha que chique, gente. Eu ganhei de aniversário, na época, vocês nem sabem disso. Linha telefônica era um patrimônio. Sim. Custava, assim, na época, R$ 5.000 uma linha. As pessoas compravam para revender, uma loucura. Hoje a linha é de graça, o fixo. Não tinha celular, então eu ganhei de aniversário uma linha, um red line, no meu quarto. Eu tinha um telefone que não tinha extensão. Era a minha linha particular do meu quarto. E aí ele pediu para a Júlia ligar para minha mãe e pedir meu telefone, porque lá na festa, eu conheço a filha da Célia e do Jax, ela é linda. Porque eu era alta já desde garota, né, tal. Só que eu estava no Rio Branco estudando, era uma bebezona. Aí ele pediu meu telefone. Essa festa foi dia 11 de maio. Eu vou só dar uma cronologia rápida para vocês entenderem a rapidez. Dia 11 de maio. Ele me ligou no dia 12 de maio, querendo vir na minha casa naquele dia. Oi, Sasha, aqui é o Roberto. Minha mãe já tinha me preparado, né? E eu falava, deve ser horroroso, porque mãe fica querendo apresentar namorada. Eu tinha acabado de terminar um namoro. E aí eu falei, meu Deus, sabe? Aí ela falou, Sasha, ele é lindo, ele é um príncipe. Minha mãe, aqueles olhos azuis, ele é bonitão até hoje, na época também. Aí ele pega e me liga, quero te conhecer, vou aí hoje. Imagina, não tinha ido nem no cabeleireiro. Eu falei, não, e eu tinha prova no Rio E você não Branco. conhecia, você nunca tinha cruzado com Nunca, ele, nem não. pela irmã dele. Nada, nem a irmã dele eu conhecia. Tá. Eram amigos, casais, amigos de pais, Tá. dos meus pais. Então, mas minha mãe descreveu, né? Mas aí eu falei, não. Aí fiz um doce, assim, né, também. Porque a gente tem que se fazer de difícil. Eu era espertinha já. com 17 anos. Valorizada. Então, eu falei assim, não, então, sabe, vem depois de amanhã, porque eu tô em provas. Depois eu falei, o que eu fui falar que eu tô em provas, né? Um bebê no Rio Branco, no colégio. Aí ele falou, tá bom. Aí ele veio. Gente, quando minha mãe abriu a porta, e a gente combinou o seguinte, eu e minha mãe, né? Se você achar ele bonito por trás, você faz assim um positivo, né? E aí, quando ele veio, também me mediu inteira, né, tal. Bom, resultado, isso foi dia, acho que 12 de maio. No dia 15, ele me chama para sair, ele ficou em casa até tarde, meus pais foram dormir, a gente ficou conversando. Ele falou, vamos sair no fim de semana. Dia 15, ele me busca em casa, falou, tem uma coisa muito importante para falar para você. Porque eu tinha contado que eu queria fazer medicina. Eu estava no cursinho pré-médico, que hoje é o Anglo, que eu queria fazer medicina. Eu estudava, eu era a melhor aluna da classe, gente. Eu fui Miss Rio Branco, era a melhor aluna. Eu fui aquela filha perfeita também, né? Bom, enfim. Aí, perfeita entre aspas, né? Aí eu tinha falado, quero fazer medicina, e ele ficou meio assim. Ele virou, tem uma coisa muito importante para falar que vai mudar a sua vida. Sabe? Ele era 8 anos mais velho, né? Que coisa. Ele falou, não é que ele me pediu em casamento. Ele falou, você vai casar comigo esse ano. Isso era dia 15. 3 dias depois vocês se conheceram. Não, desculpe. Não, dia 15 nós saímos. Perdão, esse dia foi dia 30. 15 dias depois. 15 dias depois. Tudo bem. Tá. Não, mas eu não posso mentir. Foi 15 dias depois. A gente já tinha saído umas 2 vezes. E 15 dias depois, dia 30, não me esqueço, a gente estava indo em vez de balada, tinha um ringue de patinação do Ricardo Amaral. Gente, é outra época, 1980. E aí ele parou o carro no meio da rua e falou, só para você saber, você vai casar comigo esse ano. Gente, em maio. Eu falei, hã? Eu achei que ele estava brincando, sabe quando fala, tá bom. E ele falou, não conta pro teu pai, porque ele vai cortar minhas asinhas. Mas você vai casar comigo esse ano. E outra coisa, não vai fazer medicina. Porque eu gosto de viajar, medicina você vai ter que estudar o resto da vida, medicina toda hora, você tem que fazer congresso, viagem, e então você não vai fazer medicina. Tipo, não foi um pedido de casamento, foi uma afirmação. E eu tinha saído com ele umas 3 vezes. Mas você estava alinhada, assim? Você estava curtindo? Eu estava curtindo, a gente já tinha ficado, Sim, beijinho. mas eu estava avisando, assim, isso ou não? Achei ele um príncipe, um cara mais velho, né? Eu era madura para os meus 17, mas totalmente imatura. Tanto é que eu falei, era o meu sonho fazer medicina. Pergunta se eu fiz medicina. Não fiz, eu sou uma curandeira, porque minhas amigas me ligam, o que eu tomo, não sei o quê. Eu leio tudo sobre medicina. Fui fazer administração de empresas depois de casada. Porque por isso? Sachinha casou em dezembro daquele ano. Tá, mas assim... Ele foi falar com meu pai só em agosto. Tá, mas aí chegou a hora do vestibular. Não, vestibular em dezembro, né? É.
eu fui fazer, eu fiz o Ah, você vestibular. tava na escola ainda. Tava, no terceiro Tinha colegial. prova, tava no Rio Branco. Não, amiga. sim, mas eu quero dizer assim, você não terminou a escola naquele ano. Terminei. Ah, tá, então terminei em chegou o vestibular, dezembro, e aí? casei dia 17 de dezembro. Tá, e daí você falou, não vou Tava prestar de vestibular. Aí férias você e ele não falou, nós vou vamos prestar casar em medicina mais dezembro vezes. para aproveitar as férias. E aí eu prestei vestibular, eu não prestei FAAP em janeiro. E entrei e fiz FAAP. Tá, e como foi abrir mão da medicina? Então, na época eu estava tão. Imagina a maturidade, né? Não tinha nenhuma, mas eu estava tão envolvida. Foi paixão, porque no começo você nem sabe se é amor. É paixão, uma coisa mágica. É um cara mais velho, 8 anos, muito inteligente. O Roberto, ele tem argumentos muito bons, né? Então, eu comecei a pensar, não. Então tá, o que eu vou fazer? Vou fazer medicina, administração que vale para tudo. Eu estava tão envolvida na relação, no casamento, na lua. Fiquei 2 meses viajando de lua de mel. A gente casou em dezembro e voltou em fevereiro. Deu 2 meses de. Eu nunca tinha viajado sem meus pais. Sim. Eu nunca mochilei com amiga, sabe? Gente, eu casei virgem com 17 anos. Acho que o Roberto quis que faz. Outro dia até comentei com ele, né? Que ele estava contando que eu casei muito cedo. Eu falei, acho que eu fui a única virgem que você teve. Porque na vida, né? Você concorda? Eu tinha 17. E meus pais queriam que eu fizesse faculdade primeiro, foi assim, para convencê-lo. Mas eu era bem danadinha. Então ele falou, já, essa menina vai debandar? Então, que eu era namoradeira. E como foi essa conversa, por exemplo, com seus pais? Eles sabiam que você queria fazer medicina, por exemplo? Sabia. Eles tinham Não, e o consciência Roberto disso? é muito convincente, Ah, tá, gente. convenceu até os pais. Não, ele chegou pro meu pai, ele falou, ela vai fazer faculdade quando voltar, de repente ela vai fazer administração, se ela quiser muito, ela tenta. Ele fez primeiro minha cabeça, para eu desistir da medicina. E realmente, ele teve argumento. A medicina é uma coisa que você tem que estudar muito, é difícil até. Normalmente eu brinco que uma mulher médica, o ideal para um marido entender, dependendo da especialidade da medicina, o marido tem que ser médico também. Você pega uma obstetra, imagina, que Tem que está estar com disponível o tempo partos todo. marcados, sabe? Na verdade, eu queria fazer endocrinologia, que era uma coisa que não é cirúrgica e não é de emergência, né? Tem cirurgia plástica, mas tem pediatria. De repente, te acordam às 3 da manhã. Meu filho está assim, está assado. Então, dependendo da especialidade, realmente, para um marido entender, é difícil. E qualquer setor da medicina, você tem que estudar muito. Ela todo dia muda, né? Então, realmente, nesse ponto, ele falou, será que você quer essa vida? Porque é sacrificar. Você tem que doar a tua vida 60% para o estudo e para a profissão. Então, ele me convenceu. Eu, muito menina, eu falei, então tá, eu mudei aí o foco. Então, vou casar, Mas vou você tinha o ter sonho filhos. de ter filhos, essas coisas? Tinha. Tá. Mas assim, mais tarde. Tá. Aliás, eu fui numa cartomante uma vez, quando eu tinha 17, logo antes de conhecer o Roberto, ela falou, casamento eu vejo muito tarde para você. Eu vejo uma carreira brilhante, muito estudo. Imagina que boa essa luta. Eu, coitada. Não vamos nem divulgar, porque, né? Eu Charlatana. acho que seria assim Não. um lado da vida, né? Que daí foi... Uma escolha, uma talvez. Escolha, são as escolhas. Tá, e aí veio o Ricardo, que é seu primeiro filho. Não, aí eu fiquei 3 anos casada, 2 anos eu nem conhecia direito ele, então quis conhecê-lo, né? A gente viajou muito, aproveitou, e aí eu fiz tratamento 1 ano para engravidar, porque eu comecei a tentar no 2º ano, e aí veio o Ricardo, e quando ele tinha também uns 2 anos, eu engravidei da Fabiana. E aí... Não, a maternidade para mim, quando veio o Ricardo, gente, eu brincava de boneca, né? De boneco, porque eu não trabalhava, eu fazia faculdade, eu tranquei a matrícula para dar a luz dele, ele nasceu em março. Então, eu fiz faculdade até dezembro, veio as férias e tranquei o semestre, que seria de fevereiro a julho. E amamentei e tudo. Depois voltei para a faculdade. Quando eu engravidei da Fabiana, eu tranquei de novo. E aí, o que acontece? Eu voltei, mas aí a faculdade, a FAAP, os 3 primeiros, eram 4 anos, hoje é 5, né, administração. Na época eram 4. Era de manhã, das 7 às 11, beleza. Só que o último ano era à noite, porque era obrigado a fazer estágio. E à noite, imagina, o Roberto tinha, vai vir jantar o pessoal com a agência de propaganda, sabe? Vai vir jantar. Eu me sentia feiticeira. Sabe aquele seriado? Faz eu assim, lembro. com a o cabeça. James chegava para Samantha. Samantha, vai vir o presidente daquela empresa, faz o jantar. Então, era assim, jantar quase todo final de semana, dia de semana, clientes, ele prospectava e a gente tinha uma casa bonita, tal, então eu organizava os jantares, isso com 20 anos, entendeu? Aí não dava para estudar à noite, porque era das 7 às 11 da noite. Aí ele falou, não, como que você vai estudar à noite? Quem vai jantar comigo? Sabe? Então, sabe? Aí eu
tranquei e não voltei no último semestre. Tenho vergonha de falar isso. Mas por quê? Aí fui jubilar, aí não voltei. Mas isso não é uma questão pra você, tipo, não foi uma questão. Não é. Não, Tá. porque eu achava um porre administração. Alunos de administração não me ouço, mas eu adorava tudo, marketing então principalmente. Mas a matemática financeira era muito chata. Mas é engraçado, né? Porque você contando isso hoje em dia, eu acho que as pessoas escutam e falam, gente, mas ela assim, ela anulou praticamente a vida dela em prol do casamento, em prol do... Porque é isso, né? Aí era o Foi. Roberto, tinha as necessidades profissionais Não, isso é dele, verdade. e você tava ali Sim, pra suprir, nessa época e pra- total. e pra Não, ajudar. e ele não queria que eu trabalhasse na época, porque ele falou, não, isso que você vai deixar a criança na mão da babá? Então, não preciso, eu quero as crianças com a mãe. E eu era muito jovem e realmente foi minha prioridade. A minha casa, o trabalho dele, eu acompanhava ele em viagens, eu recebia, sabe, ele tinha uma empresa de marketing que trazia shows e tal, ele trouxe o Rod Stewart para o Brasil, e ele me avisa assim, depois de amanhã o Rod Stewart vem almoçar em casa, prepara um almoço para 50 pessoas em volta da piscina, tinha um campo de futebol na casa, então vai ter o campinho, aí você estava quebrado o som da piscina, bota, conserta, chama o técnico, conserta, eu era uma produtora, entendeu, na verdade, eu resolvia tudo, então, e era assim, era tudo Pelo meio menos em eram cima bons da eventos, hora. né, Sasha? Pelo menos eram bons convidados, bons eventos. Pelo menos Não, era gente, bom, né, gente? Rod Podia ser Stewart pior. assim, ó. Podia ser pior. Na época não tinha celular. Não, e o pior Não que tem eu tinha nenhuma selfiezinha, Não, gente. então, eu tinha uma máquina xereta. E o Roberto falou, você não vai dar uma de tiete. Finge que ele é amigo brother, sabe? Então, fingi. Mas me arrependo tanto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Zero julgamento do fundo do meu coração, porque eu sou essa pessoa também, tá? Aham. Eu agora voltei a trabalhar, mas eu fiquei muito tempo parada, afastada. E é isso, meu marido trabalha com relacionamento. Uhum. E eu tô aqui pra ajudar ele, entendeu? Mas o que você hoje, tendo uma filha, né? Você tem a Fabi hoje. O que você enxerga hoje se a Fabi fizesse esse papel e Eu abdicasse? nem deixei, porque ela outro dia Tá. deu uma entrevista, eu até gravei isso. Ela deu uma entrevista que ela falou: eu sou o que eu sou por causa da minha mãe, o não que a minha mãe me dava, porque o não do pai era não, o meu não, e jovem, criança precisa de não, e também porque ela sempre falou para mim: nunca abra mão da sua liberdade, vai atrás e ganha o seu. Não dependa de ninguém, porque você ser livre e independente é um ar que se respira. Nada como ser independente, porque eu tinha essa necessidade, eu não era independente, Sim. né? Eu não trabalhava, não ganhava o meu. Quanto à realização, como você falou, como você se sentia abrindo mão de tudo por um marido, por filhos e tal? Eu me sentia realizada naquilo que eu fazia, porque quando a gente fala não trabalho, é uma mentira. Sim. Porque se eu te falar as coisas que eu tinha que como eu estou falando, né? Eu era o Rivelino, ou porque eles iam jogar com o pessoal da JHF, o Rod Stewart, então assim, compra 20 roupões, porque vão ficar na piscina, vão jogar bola, vai ter um almoço, contratei a melhor banqueteira, aluguei as mesas para pôr na varanda. Então, assim, Trabalhou pra é um caramba. trabalho. Quem fala que não é? Cuidar de criança, comprar, levar em pediatra, levar, organizar. Eu tinha uma casa grande, Sim. que tinha 8 empregados, contando com os guardas, vigias, tal. Então, assim, é uma empresa. É uma empresa. Então, não é que você não trabalha. E naquilo que eu estava fazendo, modéstia à parte, eu era boa, entendeu? O Roberto é exigente. Olha, a mulher dele, Ana Paula, nossa, ela trabalha, ela é uma baita influencer e a casa dela é perfeita, ela recebe perfeitamente bem. Então, é isso, ele é exigente. E na época, com a pouca idade, nossa, ela ainda nem chegava aos pés, mas na pouca idade eu fazia o que eu podia e eu me sentia realizada com isso, né? Porque você eu nunca me arrependi do que eu não fiz, sabe? Do que eu fiz, porque você fez e era naquela época que você podia fazer. E eu acho, às vezes, que desculpa, mas eu acho que, assim, são combinados, né? Sim. E é pelo bem familiar. Ninguém imagina que, daqui 9 anos você vai se separar ou não. Mas naquele Não. momento, vocês estavam construindo uma coisa juntos, Sim, né? sim. Era o bem familiar, era o bem do relacionamento, bem, não é... Eu falo muito isso de combinados, né? Que às vezes as pessoas olham e falam, ai, mas tá fazendo por ele. Não é por ele, é por Não. nós. Sim, era um time. Exato. A gente era um Eu time. enxergo assim também. Todo Ele mundo torce, eu jogando estou junto. prospectando na época, a conta do Olivetti, a conta do Mapping, sabe? As grandes empresas. E aí eu torcia junto, e era um time. E eu me realizava com isso. E outra coisa, ou é medicina ou maternidade, no começo, né? Não que uma médica não vá ser mãe, Sim. mas você tem que esperar um pouco, porque você tem que esperar se formar, né? Você tem que fazer a residência, você tem que fazer tudo, congressos. Então, na época, são escolhas, né? O caminho está aqui, vem uma bifurcação,
direita ou esquerda? E eu escolhi. Então, já que eu escolhi aqui, eu vou caprichar aqui, né? Sim. E aí as crianças foram crescendo. Foram crescendo. Em qual momento vocês se divorciaram, assim? Como foi esse... A gente teve uma crise no 7º ano, nos separamos, tipo assim, uma briga feia, e eu tirei ele de casa, ou sai eu ou sai você. Mas eu estava com as crianças e ficamos um mês separado. E ele insistindo, tem argumentos, e o Roberto tem argumentos inteligentes, e na época ele falou, as crianças são muito pequenas, a Fabiana tinha 1 ano na época, 2, e o Ricardo 3, 4. E ele falou, você não tem certeza que não me quer mais? Eu não tenho certeza, então vamos tentar, porque, Sasha, o que custa tentar? Se não der certo, a gente dorme tranquilo, falando, nós tentamos, né? E não vai daquele... E realmente, falei, tá, então vamos tentar. Ficamos mais 2 anos juntos. O primeiro ano da volta, você tenta, faz de tudo, tanto um quanto o outro. O segundo ano, você percebe que aquilo não vai dar em nada. E aí é a pior coisa da vida, porque é o jogo do empurra-empurra. Você não quer sair feio na fita. Então, você joga tudo pro outro, você provoca o outro, sabe? Você começa a fazer coisas que irritam o outro, pro outro falar não. E o outro é a mesma coisa. É o jogo do empurra. É aquele... Tem até um filme do Roman Polanski, que esqueci o nome, que é justamente isso. Eles fazem uma guerra, assim, para quem vai dar o basta. E para o homem é mais difícil dar o basta, né? Porque se ele não tem outra, é muito mais difícil ele falar, não quero, porque ele tem que sair da casa, ele fica longe dos filhos, tem a pensão, tem tudo para os filhos, então, né? Tem a funcionária que passa roupa, tem a casa dele, tem que buscar. Então, ele não fala não se ele não tem alguém. Só que eu cheguei no meu limite e eu falei, eu prefiro ser tua melhor amiga do que começar a te odiar. E daqui a pouco eu vou começar a odiar. Então, a gente separou sem advogado, 0. Eu peguei a advogada dele, sabe? Escrevi um papel, abro mão de tudo. Eu casei em comunhão parcial, era sócia da agência, abri mão, nunca trabalhei lá. Para mim, casamento não é emprego, né? Se eu tivesse trabalhado na agência, eu ia pedir o meu. Nunca trabalhei. Então, eu falei, você dá o que você quiser dar. A tua advogada vai fazer a nossa separação. Não teve advogado, não teve briga. A chave da casa você continua tendo, você vai vir ver o seu... Ele ficou 3 meses vindo todos os dias, na hora do jantar, e ele dava o jantar para os filhos junto comigo, para as crianças não sentirem que a gente separou. E quando eu falei, eu prefiro ser sua melhor amiga e adorar você para o resto da minha vida, porque você me deu o tesouro da minha vida, que são nossos filhos, é verdade, a gente é amigo até hoje. Esse fim de semana passado, eu passei o fim de semana, eu e meu marido, na fazenda dele, com os filhos, netos, ele e a Paula. Foi aniversário da Paula e ela me convidou não só para a festa, como para passar o fim de semana. E isso é porque foi no timing que tinha que ser. Isso que eu falo. Agora, todo mundo, os seguidores me perguntam, quando venho eu com o Roberto, eu com a Ana Paula, ou eu com todas, a Tícia é uma super amiga minha, a Gisela, fui em todos os casamentos dele, desde o primeiro que foi comigo. Todos, eu fui em todos. Mas e torcendo, né? Porque eu sou muito bem resolvida. Gente, eu sou aquariana, sabe? Quando termina, eu viro a página e jogo o livro fora, sabe? Assim, não tem por água que não vai beber, melhor deixar correr. Senão cheira mal a água parada, entendeu? Então, eu sou muito assim, eu demoro para decidir, mas quando eu decido... E os dois estavam na mesma, sabe? Enquanto a gente estava bem, quando não estava bem, decidimos e vamos ser amigos. Quem não sofre com isso são os filhos, porque realmente foi muito amigável. Além de não ter briga financeira... os filhos não sentiram que eu falei, o papai não mora mais aqui, mas é o papai e a mamãe, nós vamos estar criando junto. Outra coisa importante que eu acho. Mas só voltando na pergunta, seguidores me perguntam como você consegue isso, né? E eu falo, o timing. A maioria das pessoas, tanto o homem quanto a mulher, deixa passar do ponto. Aí vem o desrespeito, a raiva, a traição, às vezes até tapa. Sim. Desrespeito verbal, desrespeito físico, traição, sacanagem com dinheiro envolvido. Então, quando passa do ponto, você tem que tentar. Não é que assim, brigou, tem que separar. Tenta, viu que não deu certo, chega e fala assim, escuta, sabe, não vamos brigar, dá dinheiro para advogado, não precisa. Como é que a pessoa consegue ter ódio de alguém que um dia amou? Tanto para querer casar e viver o resto da vida. Porque quando você casa, você está pensando que você quer viver o resto da vida, né? Então, como é que você pode ter raiva de uma pessoa que você amou tanto um dia? Que escolheu ter filhos com aquela pessoa? Claro que tem casos, relações abusivas, maridos violentos, né? Traições horrorosas, que realmente você aí perde até o carinho. Mas por isso que eu falo, chegou num timing que viu, não deixa passar, porque transforma o sentimento. Hoje eu tenho respeito pelo meu ex-marido, eu tenho admiração, eu tenho carinho e amizade.
Porque foi uma pessoa que um dia eu amei, né? O amor se transforma, porque é uma família, né? Mas eu acho que talvez vocês também estavam muito em sincronia nesse término, né? Eu acho que foi Sim. uma coisa que os dois... Sim. Que era... Que a gente não deixou passar do ponto. Então, porque eu acho que às vezes quando a separação ela vem de um lado, sei lá, eu tô namorando com você. Sim. Eu deixei de amar. Aí e é você mais não, aí é um difícil. luto, né? É. Então, assim, às vezes a pessoa precisa de um Sim, distanciamento concordo. até pra passar por aquela fase, né? Porque dizem, né, que muitos términos de relacionamento são lutos, né? Sim. Porque, então, eu acho que às vezes o espaço, ele vem daí, da necessidade de calma. Agora eu preciso de um tempo sem te ver, porque E eu quando a amo você, pessoa eu é quero... honesta, antes de trair, Sim. fala, olha, eu não tô mais na vibe de estar casado, não quero mais estar casado com você. E a pessoa demora para aceitar. Ainda mais, porque a pessoa sendo honesta, né, é muito melhor, mas dói, continua doendo. A gente se desencantou no sentido homem e mulher, não no sentido família. E o Roberto é muito família. Ele é agregador nesse sentido, com os filhos, com as mães dos filhos que tiveram com ele. Então, nesse ponto, ajuda muito, né? Então, não é que assim é geral, né? Não vou generalizar, mas eu acho assim, não deu certo, não deixa passar do ponto. Preserva o carinho que ainda existe. Isso em qualquer relação, até emprego, até em amizade, sabe? Porque senão realmente o carinho e o respeito se transformam em ódio, né? Eu acho. Ô, Sasha, me conta uma coisa. Aí vocês terminaram e o seu atual marido, tiveram outras pessoas? Nossa, então, meu outros marido casos? brinca, ele fala, eu fui o número 8, igual as filhas do Silvio Santos. Minha filha é o número 1, número 5, o Maurício é o número 8. Eu tive relacionamentos longos. Eu acho que network é tudo. Gente, eu nunca fiquei uma semana sem namorado, que é vergonha falar isso também. Mas é porque, assim, eu tenho muitos amigos. E os meus amigos, assim que eu terminava uma relação, nossa, eu tenho um cara para te apresentar que vai adorar. Não, eu brinco, quando vem com pedigree é ótimo, né? Não, Quando vem com pedigree referência. é ótimo, gente. Referência. Ó, ela gosta disso, gosta daquilo, ele gosta de correr, ele é esportista, ele não fuma, ele gosta de esquiar na neve. Então, acabou. Sabe? Eu acho ótimo. Exato. Então, assim, quando eu separei dele, um casal de amigos, um mês depois, eu separei dele, fui para Búzios e tive um rolinho com ator. Um global, entendeu? Mas isso, A gente gente... não quer nome. pra quem Não, casa Sasha, virgem, não fala, eu não quero saber. não vou dar. Não, eu não quero saber quem é. Não, Eu gente, conto a gente não depois quer em off. saber Na quem verdade, é. eu num rolinho com 2 atores da Globo. Imagina que a gente quer saber nome. Não fala, Não, mas não vou Sasha, falar, não porque fala. também não interessa. Mas aí, olha só, isso foi assim um deslan, sabe? Mas aí eu voltei um mês depois, um casal de amigos, o Gigi, me apresentou um amigo dela, carioca, porque eu adoro um carioca, morava em São Paulo e namorei 3 anos ele. Uma pausa. Esse bom relacionamento seu com o Roberto nunca impactou outros relacionamentos? Sim, porque quando... Sim. Tá. O Roberto, quando eu separei, quando eu casei, ele falou, tira o teu sobrenome de solteira, que é Crisman, e põe o Justus. Porque para viajar, deixa ficar comprido, então... E eu, muito madura também, tudo que ele falava, eu tinha uma personalidade. E aí... Pouco influenciável. Aí eu tirei e fiquei Justus. Quando eu separei, foi tão amigável que ele falou, Sasha, pra você viajar com os filhos, fica com Justus, sabe? Então, meu nome não te denigre em nada e a gente continua, somos super amigos. Fica. E eu fiquei uns 12 anos com Justus, sem o meu. E os filhos não tinham o meu também, era dele. Um dos namorados que durou 6 anos, porque minhas relações, essas 8, eu fiquei 3 anos, depois mais 3 anos, depois 6 anos, depois 10 anos, depois 2 anos, 2 anos, e agora o Maurício já estou há 10, e se Deus quiser vai ser para sempre, porque vai. Esse é maravilhoso, achei a tampa da minha panela. Mas aí, quando você faz a conta, fala, nossa, ela tem 80 anos, né? Mas é que eu comecei cedo. Mas esse relacionamento de 6 anos foi com o pai da Carol, Célico. Ex do Cacá. Pai da Carol do Cacá, isso. Então, ex-mulher do Cacá. Isso. E, nossa, a Carol é como uma filha, ela chama a Fábio de sister, né? Porque elas cresceram juntos. Eu fiquei 6 anos e elas eram pequenas. Ele se incomodava com essa coisa, porque ele falou, você tem o Justo tatuado no nome do documento, na testa, sabe? Então, incomodava. E eu comecei a parar para pensar e falei, é verdade, gente, eu não sou mais Justus. Tudo bem que meus filhos são, só que eu queria botar Então, fui no advogado, foi a única hora, para conseguir uma verbação do juiz, para tirar o Justus, botar o Crisman e acrescentar. Então, meus filhos têm uma verbação na certidão de nascimento e o passaporte deles hoje tem o Crisman. O documento deles hoje tem. Porque eu falei, eu quero que tenha o meu também.
E aí foi esse o processo. Nunca me incomodou, nunca incomodou o Roberto, incomodou uma das mulheres dele também, mas ele falava, ela é muito minha amiga, porque a gente sempre foi muito amigo. Tanto casado quanto separado. Quando não foi mais amigo, falava, vamos separar para continuar amigo, né? E foi isso. Então, teve sim um pouco dessa. A maioria, tinha uns que não gostavam de frequentar tanto o sítio, sabe? A minoria, aliás. Mas o Maurício vai de boa, porque ele é que nem eu. Ele é super tranquilo num monte de coisa. E ele sabe da minha relação com o Roberto, que é pura amizade. Tanto é que a Paula sabe. Ela fala, você tem quarto cativo aqui, porque você torce pela gente. E é verdade. E para as crianças, que são muitos relacionamentos e longos, Aham. elas se apegavam? Muito, Alguma vez eles muito. chegaram a morar junto com Não, os então, com esses namorados? enquanto os filhos moravam comigo, eu nunca quis casar. Esses relacionamentos, 10 anos, que a gente, ele queria casar e eu falei, vamos brincar de casinha na praia. Então, ele comprou uma casa, a gente tinha uma casa na Baleia, que a gente brincava de casinha na Baleia. Tá. E lá convidava os filhos, as filhas dele, os meus filhos. Eu fiquei 10 anos com ele. E aí, mas eu sou assim, quando não estou feliz, eu tento. Quando eu não estou feliz, eu falo, não vou ficar, eu não me acomodo, eu não tenho medo. Eu acho que a gente não pode, eu sempre falei isso, falei no podcast da Fábio, nunca desistir do amor, porque não tem idade. E você tem que estar sentindo que você está feliz no momento, você está no caminho certo, com a pessoa certa. Quando você para de achar que você está com a pessoa certa, aquilo fica horas extras, entendeu? Então, eu não me acomodo nisso. Eu tenho que estar... Não é que é feliz toda hora, porque né, tem horas que a gente tem vontade de jogar o marido pela janela. Mas na hora de dormir, você fala, ai, que bom que eu tenho ele, sabe? Aquela sensação, tô com a pessoa certa. Eu sinto isso. Então, eu senti várias vezes e quando eu deixei de sentir, eu falei, sabe? Porque fica ruim depois. Vai piorando, né? Eu não sei. Mas eu nunca desisti do amor. Então, as crianças se deram muito bem com todos, porque eu só peguei gente... Na minha vida, só entrou gente do bem, sabe? Graças a Deus, sabe? Então, e foi apresentada por amigos, todos, os 8, inclusive o Maurício. O Maurício, eu conheci ele muito tempo antes. E você mantém bom relacionamento com todos eles ou não? Então, o pai da Carol morreu, Tá. né? Não, a maioria sim, mas teve um que não fala comigo, que foi o antes Eles não do também iam Maurício. criar uma grande família, né? Não. Então, por exemplo, esse que eu fiquei 10 anos, a gente se encontra, eu até outro dia encontrei, é cordial, mas não é amigo. Tá. O penúltimo antes do Maurício é um carioca também, super gente boa, publicitário também, e a gente tem uma relação ótima, porque ele conhecia, inclusive, o Maurício, porque ele é carioca, conhecia da turma do Rio. O último, o anterior ao Maurício, não me cumprimenta, se ele me vê assim no shopping, ele baixa a cabeça, porque também eu falo, é uma semana depois. Eu vivo, todo mundo fala, você não vive o luto da relação. Vivo na relação, porque eu falo, isso não tá legal, mas eu vou tentar. Então, eu demoro para decidir, mas também quando eu decido, não tem quem faça eu mudar atrás. Namorei 9 anos, quase 10. Levei um pé na bunda. Em 15 dias, eu aceitei o convite do meu atual marido pra Tá sair. vendo? Saí, tô com ele até hoje, mais 10. Eu tô falando. Fiquei 15 dias solteira. Tá vendo? Ah, Exatamente. É isso, achei não foco, é não viver o foco. luto. Mas eu fiquei mal. Não, e a fila Aí falei, não vai anda. voltar? Não vai voltar? Então dane-se. Não quer voltar, não volta. Paola, eu falo Já para as engatei minhas outro relacionamento. Eu amigas, tô aqui. gente, nada como uma paixão para esquecer outra. Porque elas falam, você fica pulando, você nunca ficou sozinha, tem que ficar não sozinha. sabe ficar sozinha. Odeio Acho que ficar sei. sozinha. Se precisar ficar, eu fico, mas não precisa. Mas não é gostoso. Ah, E se eu você tô conhece alguém tendo. bacana, que quer namorar, que quer uma relação... Porque eu tive a sorte de nunca ficar no vácuo. Os caras que eu conheci, deu liga. Então, sabe, eu estou te falando, 10 anos, 6 anos, né? 2 anos, né? Não, e às vezes é uma boa... Vai, gente, não vou... Não é oportunidade, mas assim, pô, um cara legal. Um cara que, pô, tem 1000 qualidades, que tá afim. Vou deixar passar porque faz pouco tempo que eu separei. Falei, eu não. Se precisar, fica junto. Se precisar separar, mas a gente separa de novo. Agora, é Eu engraçado, também. você falou de filho, né? Meu filho é de boa. Meu filho não tem ciúmes de nada. Ele é tranquilão. A Fábio,
ela é mais observadora, virginiana, né? Um pouco mais crítica. Então, ela dá conselhos para a família, né? Impressionante. Ela é uma cabeça. A Fábia é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. O jeito que ela conduz a vida dela, a cabeça dela, como funciona, a casa dela, como ela organiza, a educação que ela dá para os filhos. Meu filho também. Mas eu tô no dia a dia mais com a minha filha, e por ser mulher. Eu me Sim. identifico e me espelho nela. Ela é um exemplo para mim, né? Normalmente as mães que são exemplo. Mas a minha filha é um exemplo. Eu acho que ela fala, mãe, muito que eu sou, eu aprendi de você. Mas ela é 10 milhões de vezes melhor, porque realmente ela se dá bem em tudo. É o que eu falei. Ela é determinada em tudo, focada em tudo. Então, eu admiro demais e ouço ela demais. E ela é mandoninha, né? Ela tem uma coisa meio bossy, sabe? Ela é meio mandona. E aí, ela dava conselho. Então, alguns, ela gostou de todos, mas alguns ela gostava mais. Mãe, isso não tem nada a ver com você. Mas você tá feliz? Tudo bem. Porque ela é dessa também, né? Agora, mas ela dava umas criticazinhas e de vez em quando. Mas realmente se deram bem, porque eu só tive gente bom caráter na minha vida. Sim. Senão E também- até desculpa, mas até esse lance da relação com o Roberto, acho que será mais próxima, também se deve porque teve filho, né? Sim. Então você tem um vínculo sem maior dúvida. Não, e é o que tal. eu falo. Eu falei, eu quero adorar você pro resto da minha vida pelo tesouro de vida que você me Sim. deu, que são os filhos, que é a coisa mais preciosa, entendeu? E as pessoas até, algumas seguidoras maldosas, né? Claro, pagando pensão, não sei o quê, ele pagava pensão para os filhos, sustentava a casa que os filhos moravam. Eu abri mão de tudo, sabe? Então, assim, não é dinheiro. Ai, minha vida não é baseada em dinheiro, E sabe? como é que ficou isso depois da relação? Financeiramente você não trabalhava. Não, Você aí eu continuou fui morando trabalhar. com os dois ou Não, você foi morar com sim. seus pais? Não, ficou Não, morando eu com os fiquei com a dois. casa. Como eu abri mão de tudo, da agência, de tudo, que por papel eu teria direito, porque ele comprou a agência depois de casado. E eu casei em comunhão parcial. Ele comprou 1 ano e meio depois. Então, eu era sócia dele, né? E eu abri mão. Eu assinei um papel que eu abri mão. Nunca trabalhei lá. E aí eu fui trabalhar com os meus pais tinham loja de decoração, fui trabalhar com eles. Depois eu sempre me virei, sabe? Fazia bicos também, um monte de corretagem, de tudo. Ganhava dinheiro tudo quanto é lugar. E por isso que hoje eu trabalho com uma designer de joias, a Letícia Linton, num ateliê chiquérrimo. E de manhã eu gravo os meus jobs que a Flavinha me arruma. Pode arrumar um monte, Flavinha. E aí eu gravo, então, essa parte da blogueirosa funciona Sim. de blogueira idosa, funciona de manhã. E eu entro no ateliê 1 hora, mais ou menos. Ontem eu fiquei até às 8, que teve um evento. Porque eu gosto de gente, eu sou comunicativa, eu gosto de gente. Então, hoje eu trabalho na área de vendas no mercado de luxo, que eu acho que tem muito a ver com a minha cara. Talvez até mais do que a medicina, sabia? Sim. Essa coisa da comunicação, de conhecer gente, eu fico amiga das clientes. Aí eu trabalhei com os meus pais, depois fui trabalhar com a Fábio. Não, fui trabalhar com uma outra joalheira na Daslu. E daí a Fábio abriu a Pop-Up e me Sim. convidou para ser gerente da marca. Abri multimarcas fora, de São Paulo também. Mas eu fiquei acho que 1 ano. Mas é difícil trabalhar filho e mãe, né? Porque você também mistura um pouco. Ela era minha chefe, né? Ela já manda em mim. Já manda fora da Não, loja. ela manda fora da loja, assim, assumidamente, por mim, Ela entendeu? gosta de mandar. Ela gosta de... Ela é controladora. Ela até falou, ela tem medo de avião. Eu também. Mas ela tem medo de avião por quê? Porque ela é uma pessoa controladora e você num avião não está controlando nada, né? Então, acho que também é um pouco disso. Mas ela é boa no que ela faz. Então, quando a pessoa quer mandar em você, quer dizer, quer meio que, né, gerenciar você, se a pessoa é muito inteligente, se dá bem, você fala, eu vou entrar na dela, entendeu? Eu vou atrás que eu vou me dar bem. Então, mais ou menos é isso. Não é que ela é uma déspota, mas é... E aí, fui trabalhar com ela 1 ano. Depois, essa joalheira, que era minha cliente da loja, a Letícia, ela e a filha, me convidaram para trabalhar no ateliê. Quem vai vender roupa barata da Pop-Up, vem trabalhar comigo, mercado de luxo, não sei o que, não sei o que lá. E eu tô há 14 anos com ela, vai fazer. E as crianças foram crescendo, tudo isso acontecendo, as crianças crescendo e, de repente, Sasha virou avó. Sasha virou avó. Eu fiz demorou, né? Eu fiz um hashtag Sasha, quero netinho, hashtag quero netinhos. Porque a Fábio ficou, acho que 10 anos casada sem filho, a Fran também. E eu falava, gente, eu fazia, sabe, promessa, quero netinhos. E aí veio 1, 2, 3, 4, 5. Quem casou primeiro? A Fábio, no mesmo ano. Gente, e o ninho vazio. Então, que saiu de casa. Mãe com ninho vazio. Posso falar? Pode. Eu terminei, olha isso, casamento 2011.
Abril casa a Fábio, novembro casa o Rick e a Fran. Fábio e Bruno abril, Rick e Fran no mesmo ano, novembro. E saem de casa. A Fábio tinha um maltês, levou. O Ricardo tinha um papagainho, os passarinhos, né? Uma jandaia, que, nossa, andava solto pela casa, eu fazia carinho, era como se fosse um cachorro quase. Levou. Então, a minha casa tinha piado, tinha latido, e era engraçado o reflexo condicionado, né? Quando eu entrava em casa, enfiava a chave da casa, o cachorro sente, começa a latir, e o passarinho do térreo, ele começava a piar. Então, eu entrava, quando eu descia do elevador, era piu, piu, au, 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 au. A cachorra vinha na porta, só sossegava de pular enquanto eu deitava e fazia carinho nela, 2 segundos, aí ela parava de latir. Muito bem, de repente, novembro, os 2 casam e eu termino o namoro. Começo de dezembro. Não estava feliz, terminei. Gente, o silêncio doía. Sabe quando o silêncio dói? Eu enfiava a chave na porta, eu escutava mentalmente o piado e o latido da Luna, o piado do Yellow, e assim, eu enfiava a chave e, como se tivesse o cachorrinho lá. Era uma coisa, e aquele silêncio. Esse mês de dezembro, eu só chorava. A Fabiana me ligava, mãe, tá tudo bem? E eu tentava falar que não. Ela falou, o que você tem? Não, eu tô bem. Não podia perguntar se eu estava bem. Sim. Gente, um dia, a minha funcionária, eu entrei, comecei a chorar, ela falou, o que a senhora tem e tal? E ela não dormia em casa. Ela falou, eu vou dormir aqui com a senhora. Porque ela ficou com pena. Porque é um ninho vazio, sem bichinho, sem filhos. E a minha relação era assim, a Fábio, a gente assistia vários seriados juntos. O.C., Desperate Housewives. E aí ela ia fazer brigadeiro, e aí eu deitava com ela no quarto dela para ver televisão no quarto dela. Ou ela vinha para o meu quarto. Então, sempre foi uma relação muito próxima, sabe? Pouca diferença de idade. Ela é meio mãe minha, sabe? Uma vez eu apresentei ela como minha mãe para uma amiga. Gente, não, eu estava no Einstein, fui levar ela para fazer exames. Garota, de rotina, a minha amiga estava lá. Oi, Tânia, tudo bom? Ela tudo olhou minha filha. Eu falei, oi, você conhece minha mãe, Fabiana? Aí a Fabiana falou assim, mãe, você é a mãe. Eu falei, o que você acha? Ela falou, não, é que... Aí a Tânia se apresentou ela como sua mãe. Ah, foi inconsciente. Ela já devia estar me dando bronca. Sim. Naquele dia. Mãe, você não vai falar com o médico, porque quando eu vou com ela no médico, eu falo mais que ela, né? Então ela vai me dando umas broncas. E eu apresentei ela, gente, só eu sou meio doida mesmo. Mas o outro lado também é dolorido, pra quem sai também dói. Inclusive, eu vi você falando que quando você casou, você sentiu isso também, né? A falta da sua mãe, que você Sim. até queria voltar pra casa. Gente, eu nunca tinha dormido longe dos Sim. meus pais. E eu fiquei 2 meses de lua de mel. O Roberto quase separou ali, tá? Porque foi assim, eu cheguei para ele no voo e falei assim, eu queria meu quarto, né? E aí eu falei assim, porque eu casei em 6 meses. Eu nem, né? Aí eu falei assim, imagina chegar e enfrentar uma casa. E a minha casa estava reformando, eu ia ter que morar na minha sogra 1 mês. Aí eu falei assim, Roberto, eu tô com tanta saudade dos meus pais, 2 meses viajando, minha mãe me ligava, eu ligava para ela, a gente chorava. Porque minha mãe também muito jovem, ela foi mãe com 18. E aí eu falei, posso dormir com a minha mãe pelo menos uns 2 dias no meu quarto? Ele falou, o quê? Se você for para tua casa, para casa dos seus pais, eu vou te devolver. Casei com uma criança. Ele ficou puto. Aí eu não fui, né? Lógico. Mas isso é muito comum. Você lembra? A gente trouxe a Lucélia Camargo. Então não fui só eu? Então? Não, a Lucélia Camargo, irmã do Zezé, ela tava contando, quando ela casou com o Denilson, o marido dela, você lembra que ela falou? O Denilson não queria ir pra casa dele, o Denilson eu sempre voltava do futebol e parava na mãe dele. E ela falou, eu tive que buscar foi ao contrário! Ela falou, eu tive que buscar o Que Denilson na maravilha. casa da minha sogra e falei, e aí, você vai pra casa ou não vai? Então isso é sofrido. Não, deu um medinho de assumir minha vida de adulta com 17 anos numa casa com empregados e tudo, sendo que eu era visita, quer dizer, era, né? Era demora- filha, né? hóspede. Tinha- Eu era visita, não, era hóspede na minha mãe, né? Demora pra você entender que a tua casa agora é lá, né? Sim. Não é mais aqui. Mas Eu aí a acho gente que pega no tranco. Pega. Mas eu quis dizer, porque se você sentiu o ninho vazio, não sei se a Fabi sentiu, Sim. mas eu quando saí Minha de casa, mãe eu senti sentiu também. muito, porque Então. também eu com a minha mãe muito próxima, eu tenho uma irmã, 8 anos mais nova, mas minha irmã tinha 8 anos quando eu casei, então a minha mãe tinha uma ligação de amiga comigo, então ela fechou a porta do meu quarto e ela ficou um tempão sem entrar, porque ela falava era uma tristeza, né? Ainda bem que ela tinha minha irmã na casa.
Mas a filha adolescente, né? A Fábio, esses dias também. Foi quando o Roberto estava no sítio falando que eu casei cedo, a Fábio falou assim: não, se eu olho o álbum da minha mãe de casada, ela de noiva parecia uma debutante de 15 anos. Porque eu com Que 62 linda. pareço um pouco menos. Imagina com 17 eu parecia uma debutante de 15 anos. E minha mãe a noiva, né? Com Sim. 36, 37. É tudo muito novo mesmo. Muito louco. Muito. Aí virou, Virou a avó. ó, Virei avó. Aí eu descobri a alegria da vida, gente. Porque assim, é o amor, eu estava falando para vocês antes de gravar. É um amor puro. Quando a gente é mãe, é aquele amor absurdo, incondicional, mas vem junto uma mistura de sentimentos, né? Então vem medo, angústia, será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? E vem tudo misturado. E quando você é avó, você já passou por aquilo, sabe que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, e não são seus filhos. Então você tá lá, como você falou, prioridade. Eu tô a hora que liga, mas não tem, eu abro mão de tudo. Eu já falei até no meu trabalho, sabe? Se eu tiver que ficar com os meus filhos, eu tenho um acerto com ela, né? Então, eu sou comissionada, então quando eu não participo, ok, eu posso me ausentar. Então, assim, meu marido já sabe e ele tem paixão, porque são netos dele, chamam eles de avó. Ele tem uma filha de 35 anos que não tem filhos, não é casada, ela namora, então, e chamam o Maurício de avô e vovô e amam. Então, ele super entende isso, porque as crianças são apaixonantes. E é uma experiência, sabe? É uma sensação, é um déjà vu. Você é filho do filho, é como se o filho voltasse a ser criança. Se imagina, se você ama muito o teu filho, e você vê o teu filho tendo filho, é que quando vocês forem avós, vocês vão lembrar do que eu estou falando, tá? Porque é uma coisa, é um déjà vu. Você remoça. Você volta. Eu mandei para minha filha ontem no Instagram, eu vi, esqueci de qual que era, mas eu mandei em inglês, que fala: os avós, quando estão perto dos netos, eles vivem mais, eles têm menos doença. Eu mandei esse vídeo para ela, né? Ela fala: mãe, pode deixar que os filhos vão estar sempre com você. Porque assim, os avós vivem mais, eles mentalmente, o cérebro funciona melhor e eles evitam doença. Porque é uma endorfina tão grande, sabe? Eu fiz um aniversário, eu faço aniversário em fevereiro, dia 4. E eu quis fazer um bolo, eu fiz um jantar com a família fora e fiz um bolinho em casa para os netos na sexta-feira. E a escola deles é perto da minha casa. E saíram todos da escola e foram para casa e dormiram lá. A minha neta, Kiara, que é super falante, falou: vovó, qual vai ser o tema da festa? Não tinha, era um bolo. Tá? Eu falei assim: Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Eu fui e comprei. Fantasia do Chapeuzinho Vermelho, fantasia do lobo, na verdade uma peruca, um dente de lobo. Pro caçador não tinha, eu comprei uma policial da SWAT para o meu neto ser, e eu de vovozinha. Eu não sei se vocês me seguem, vocês viram a peça de teatro que eu fiz? Nós encenamos uma peça de teatro que era Chapeuzinho Vermelho. Ela de Chapeuzinho, eu comprei a cestinha, comprei a toalhinha, aí fiz pão de queijo, sabe? Tinha tudo montado. O bolo, a Mari Franco Junqueira fez o bolo da Chapeuzinho. Balões na casa. E aí eu ensinei a vovozinha. Eu tava com uma peruca Black Power, mas Black White, né? Porque era toda crespinha branca. Uma touca, óculos aqui, né? Tava de roupão, porque eu tava em casa esperando as netinhas. E fizemos o teatrinho. Depois, se vocês tiverem... Eu fiz um Reels com isso. Elas não acreditaram, né? E aí as netinhas, a babá, uma das babás que foram das gêmeas, a babá folguista, não era Silmone, era a Val. Ela fez teatro, então ela é excelente. Ela foi o Lobo Mau. E na minha sala de TV, que eu tenho um sofá onde eu estava deitada, eu quero minha lanchinha, vovozinha. O lobo, que fingiu que era Chapeuzinho, me escondeu no armário. Todo mundo falou, não, teve não sei quantos comentários. Como é que você entrou no armário? Porque é um armário com fundo falso. E na cena da peça, porque eu falei, o meu diretor foi o meu neto, que ele adora dirigir. Mas era muito profissional. Não, muito. E Muito ele chamou profissional. todo mundo. Então é o seguinte, o lobo entra, fala que tem um atalho para os chapeuzinhos irem mais longe, e ele vai, foge do atalho, chega na casa da vovó, bate na porta, entra. Eu falei, aí ele come a vovozinha. Ele, não, vovó. A versão que eu quero é que ele tranca a vovozinha no armário, para Chapeuzinho tirar ele do armário. Eram duas Chapeuzinhos, né, as gêmeas. A pequenininha, a Estela da Fran, ficou de priminha da Chapeuzinho, não quis pôr fantasia. Gente, aí eu fiz a versão dele. O lobo veio, e para te comer, quando eu falo, né, para que essa boca tão grande, a babá, é para te comer. Eu dou um grito, ela me pega, me empurra e enfia dentro do armário. E um armário baixo, assim, desse tamanho. E eu entro dentro do armário. Entro, e ela fecha a porta.
Só que eu fiquei lá dentro, só que tem um fundo falso, só que eu fiquei toda assim. Aí depois que a SWAT, o policial, prendeu o meu neto, o lobo, e algemou o lobo, eu fico batendo, aí os chapeuzinhos me tiram do armário. E aí a gente faz a festinha e depois tem um agradecimento com as palmas da plateia. Gente, a gente Você deixa o é vó? arroba, a gente deixa o arroba da Sasha aqui, depois todo mundo Não, entra. tá no Rios. Vai lá ver o Rios e É o valoriza, Rios. porque o negócio foi profissional, né? Foi Gente, amei. trabalhoso. Aposto que o teve diretor, entrega. filho do Rick... Não, ele é muito diretor. Vocês assistem, entrega. a Fran? A Fran, Maravilhosa. Ele adora. Adora A Fran esteve dirigir. aqui também, tem episódio com a Fran aqui Sim, também. exato. Eu assisti. E você super vó, mão na massa, Não, né? eu Senta, sou. brinca. Elas me acham uma Barbie gigante. Porque a mãe da Barbie, né? A avó da Barbie. Mas eu rolo no chão com elas. Aí eles dormiram todos em casa. Só o pequenininho que tem 1 ano que não. Mas aí pus todos na banheira com jacuzzi, espuma até aqui. Depois dei banho. Se vocês virem meu estado, aí dormiram, dei jantar, dormiram tarde, que as mães não me ouçam. Comem tudo que querem também quando vem para casa da avó, era fim de semana. E aí no sábado desci, fui para a piscina do prédio com eles. E aí eles foram buscar para almoçar com os pais. Gente, a hora que eu deitei no meu quarto, eu falei, quero dormir, porque elas me acordam às 7 da manhã. né? Nossa. Eu ia perguntar, que perfil de vó você é? Você é vó mais responsável, assim, não, tem que comer direitinho? É vó que dá bolo, que dá E eu vou falar uma coisa. Você pode perguntar para a Fábio e Tá. para a Fran. Eu sou uma avó obediente. Tá. Eu queria ser uma avó doida que fizesse tudo que eu queria, mas eu não posso. Porque aí não vão deixar mais eles virem comigo. Então, eu não minto, não pode mentir, porque às vezes, né, a minha netinha, a filha eu quero mexer no seu celular, mas a gente não conta para a mamãe. Eu falo, não pode mentir para a mamãe. Eu nunca menti para minha mãe. Porque depois ela conta que eu deixei e Sim. mentimos, Deus que me livre. Então, eu friso isso, não pode mentir. Aliás, eu odeio mentira, ensinei para minha filha. Nunca menti para minha mãe, eu nunca. Nada, sabe? Nem namorava um cara que fumava maconha. Eu falei, mãe, eu quero fumar maconha. Eu nunca fiz coisa errada sem falar para minha mãe. Fiz coisa errada, mas ela não, ciente, mas mas eu ela falei ciente, para mas minha ela mãe. ciente. Exato, nunca menti. Eu sempre falei isso para a Fábio. Mais vale a pior verdade do que a melhor mentira. Nunca minta para mim, porque senão nunca mais eu vou confiar. E ela nunca mentiu. E ela ensina isso para os filhos também. Então, eu sou uma avó obediente, quer dizer, a minha loucura é participar das brincadeiras. Eu viro literalmente uma criança. Uma vovó da Chapeuzinho, entro no armário, rolo, eu deixo elas me pintarem, fazer trancinha, fazer mal bagunça, brincar de cabaninha, eles amam, destruo a minha sala, entendeu? Isso sim. Mas, por exemplo, hora da refeição, o que pode comer, o que não pode. Pergunto. Elas querem comer croissant na minha casa, eles amam croissant com Nutella. Pode, mas em fim de semana pode. Aí eu dou Quero também, bala. Eu comeria também, não, hein? dentinho, no Comeria Tostex, também, hein? Naquela, sabe? Tipo um whey. Aí uma gosta de iogurte assim, a outra gosta de iogurte assado. Compro tudo que elas gostam, tudo. Na minha casa tem tudo que eles amam, mas dentro do que pode. Porque eu respeito, sabia? A Fran, por exemplo, e meu filho não gostam tanto que eu poste. E aí eu posto, a Fábio, eu sempre pergunto e a Fábio deixa. E a Fran, nem ela e nem o Ricardo postam tanto. Então eu respeito. Aí vem seguidora, muito pouco. Eu não tenho hater, graças a Deus. Tá, por que você prefere os da Fabi e não os da Fran? Não, teve uma que escreveu assim: você esqueceu que você tem mais 2 netos? Filhos do seu filho? Eu falei, ai, que bom que você me avisou. Gente! Eu falei, aí eu tenho que explicar. Pessoal, meu filho e minha nora não gostam que exponham. Os filhos são deles. Então, eu respeito. E a Fran, outro dia eu postei até, e eu falei, Fran, o Chapeuzinho, vou postar o Rios. Depois ela falou, nem precisava postar, mas tudo bem, vai, porque foi tão fofo. Mas assim, eu pergunto antes, e é um combinado. E eu respeito, não são meus filhos, são filhos deles. Se é meus filhos, eu faço o que eu quero. Mas não é, entendeu? Então eu prefiro respeitar, porque aí eles estão sempre comigo. Não tem aquela restrição. E pitaco? Dá pitaco ou não dá pitaco? Às vezes que eu tentei, tomei uma dura. Sério? Não, eu dou. Não é que eu recebo dura. Eu acho que é meio chato ficar dando pitaco. Eu dou muito sutil. E até um limite, que eu sei que com a Fábio eu posso. A Fran não é tão brava, entendeu? Então, a Fran eu dou uns pitacos, mas eu sinto o limite dela também e recuo. Por exemplo, outro dia a Fabiana falou que a Kiara estava com influenza, está gripada, pegou na escola, mas leve, né? Porque como tomou a vacina, veio super leve. Aí ela falou que teve 2 dias de febre. Aí eu falei assim,
Você deu banho, não sei o quê? Ela tá com febre agora? Ela teve que entrar no antibiótico, aí a resposta da Fabiana, mãe, eu estou em contato com a pediatra. Parei, né? Tá certo. Eu falei, tá, é que eu estava preocupada. Não se preocupe. Não me preocupo. Então, assim, evito dar pitaco. E outra coisa, nem preciso, porque eles educam super bem. Ah, isso não é Entende? pitaco, isso é uma preocupaçãozinha, né? Minha mãe também faz isso. Sua mãe dá pitaco? Vocês acham chato? Você tem filhos? Eu tenho a Helena, que tem 8 anos. Ai, que nome lindo. A Fabiana é Fabiana Helena, sabia? Fabiana Helena? Eu não sabia que ela era. Eu tenho a Helena, ela tem 8 anos. Nossa, e- já 8. Vocês começaram cedo. E os seus? O meu mais velho, eu tenho 3. Um de 8, de 5 e de 3. Ah, então quem tá falando? Começaram cedo também. E aí? E aí, minha mãe não dá pitaco, assim, meus avós também não. Nossa, minha Eu mãe, sou- além de dar pitaco, Sério. a minha avó era avó não obediente, desobediente. Eu viajei a primeira vez com o Roberto, depois de dar à luz, o Ricardo tinha 8 meses. E eu deixei com a minha mãe. Pra quê? Com a babá. E eu falei, mãe, ele não come. Imagina, a mamadeira até com açúcar destrozol, aquele açúcar de não sei o quê, que não podia mel, não podia açúcar, não podia biscoito, eu não dava Xilitol, doce. sei lá. Nada, não, nem tinha isso. Mas a minha filha não dá açúcar por 2 anos, a Fran também, enfim. Não vai dar doce nem nada. Eu voltei, eu não reconheci meu filho, eu chorei. Ele estava uma bola, bochechuda, gorda, que a camisa abria assim, explodindo os botões. Eu falei, mãe, o que você fez? Não fiz nada. A babá me contou tudo. E nem precisava. Porque minha mãe, ela era decoradora, chegava do trabalho e via ele, e ela falava, quer nham-nham? E fazia assim, direto, quer nham-nham? Ia buscar danoninho industrializado. Eu dava fruta. Quer nham-nham? Ia buscar danoninho, bolacha de maisena. Ele ficava mastigando, quer nham-nham? E ficou quer nham-nham. Quando ele via minha mãe, ele ficava nham-nham, nham-nham. Sabe, Funcionou. cachorro, né? Reflexo de Pavlov, né? Que baba. Ele via minha mãe e ficava nham, nham. Eu falei, mãe, o que é isso? Não sei. Eu não sei por que ele tá fazendo a babá. Bom, não aprendeu a mentir. Esse negócio de não mentir também não foi com que você O aprendeu, né? pequenininho- então. Você acredita? Minha mãe, ela dava tudo errado. Então eu falei, eu não vou ser assim. Mas minha mãe faz isso também. Minha mãe não dá pitaco, mas, por exemplo, se a Helena tá na casa dela antes dos 2 anos, a Helena nunca mamou fórmula, tipo, eu tinha super leite e tal. E aí uma vez eu fui fazer uma hidratação no cabelo, era muito Ela rápido. deu leite. Não, minha mãe falou: se você não chegar daqui 5 minutos, eu já fui comprar um leite. Eu tô aqui com Vou bater um leite. Todd pra essa menina. Então ela, tipo, tá comigo, minhas regras, sabe assim? Não, minha mãe era tão louca. Vou contar uma coisa que ela vai me matar. Eu ia para casa dela visitar e eu amamentei 4, 5 meses, cada filho, 4 meses. E aí, só que eu ficava, tipo, eu hidratava o corpo, então eu passava algodão para higienizar o bico antes de botar o bebê. E o Ricardo estava esgoelando de fome, eu tinha uns 20 anos. Ele estava esgoelando de fome e eu limpando. Sasha, vai logo. Ele estava no colo da minha mãe. E ele já estava procurando o peito quando o bebê entra no colo, né? E aí ela assim, vai logo, ele tá com fome, vai logo. Falei, já vou, mãe. Minha mãe, não teve dúvida, baixou e deu o peito para ele mamar, que não tinha mamar, só para ele chupetar. Eu falei, o que você tá fazendo? Vai sair silicone. Mãe, você vai dar silicone pro bebê. Eu fiquei pé da vida. Quando eu contei essa história pra Fabiana, ela falou, mãe, se você fizesse isso, dar o bico pro bebê, chupetar, enquanto eu te jogo pela janela. Ela falou bem isso, porque, gente, eu com 20 anos, falei, você é louca, mãe. E ela assim, só pra ele chupetar, porque ele tava chorando. E o meu filho, você aguenta isso? É doida. Eu amo. E eu vai sair silicone. A minha mãe é mais responsável, sabia? Minha mãe é daquelas que assim, chega final do dia, a gente tá todo mundo na casa deles de final de semana, não sei o quê. Ai, o que as crianças são em 7 primos, né? Meus filhos, meus sobrinhos, são em Delícia. 7. E aí, o que a gente vai fazer pra eles comerem? Não sei o quê. Ai, faz um miojo. Minha mãe, de jeito nenhum. Vou lá fazer um arroz, feijão e fazer um bife pra essas crianças. De jeito nenhum. Ninguém vai comer miojo agora, não. E meu pai, dá sorvete. Meu pai, eu cresci ouvindo que sorvete alimenta. Então, vira e mexe, É falam, leite, gente, dá né? sorvete, sorvete Proteína. alimenta. Meu pai, a gente ia viajar pra sorvete alimenta. delícia. Ele tem uma gaveta eles têm uma varanda que tem armário e tem um gavetão. Meu pai vai no Sam's Club, compra delícia. todos aqueles doces. E ele gosta de pacotão. sorvete, Meu pai provavelmente. ama. Eu também. E aí ele guarda tudo naquela gaveta e ele já condicionou os netos que aquela gaveta é a gaveta dos doces. Então, às vezes, ele vai lá, ele passa, ele abre assim a gaveta um pouquinho, sabe? Só para as crianças passarem e verem o que tem. E aí, meu pai é mais responsável. Mas eu Minha vou te mãe... falar uma coisa. Tem um Instagram de umas educadoras que eu sigo, tanto americanas e tal, e elas falam, pais, deixem os avós serem avós.
A A Beta avó veio. não tem que educar. Quem educa é pai, mãe e professores. O avô não tem que educar. O avô é o Pix, é a recreação. Deixa eles serem avós, porque eles não moram com... E ela falou uma coisa interessante. Por mais que o avô tire uma regra, né, sai da regra de um pai e de uma mãe, ele não chega a deseducar, porque é temporário, eles não moram com os avós. Eles sabem que os avós não fazem as regras. Quando voltar para a casa do pai, mesmo que passe 10 dias, vai voltar para casa, sabe que tem as regras na casa deles com o pai Sim. e com a mãe. Então, eles não vão perder essa disciplina que existe. Mas sabe que lá é um Pix, né? Eu nem mandei para a Fábio, porque ela vai falar, mãe, não pode, nananã. Então, Você é dessas que mandam, então, um monte de coisa no Instagram também? mando e a Fábio Gente, também minha mãe me manda. também. Por exemplo, eu estou sem fazer ginástica. Eu fazia 3 vezes por semana personal. Quando aconteceu tudo aquilo ano passado, eu dei um bode, assim, minha vida parou. Eu parei de trabalhar, eu fiquei 4 meses afastada, até ela recuperar, fazer o transplante e voltar. Não saí de casa, não pintei o cabelo, o branco estava até aqui. E parou minha vida. E eu parei a ginástica. Meu foco era assim, rezar e cuidar, e meus netos, era filha e netos. E aí, quando eu voltei, eu fiquei muito tempo parada, e aí não tive mais pique. E o personal vem para o meu marido, e eu não consigo descer ainda. Aí minha filha está pegando no meu pé, e ela me manda vídeos que 1 hora de exercício por dia equivale a 3 horas a mais de vida, quando a pessoa é idosa. Representa 1 hora Sim. que você faça de exercício equivale a ganha 3 horas a mais de vida ao longo prazo. E principalmente partes inferiores, musculação, para evitar Alzheimer e não sei o que, não sei o que. Ela me manda toda hora isso. E eu falo, eu vou voltar, e eu vou voltar. Esse ano me propus, depois do carnaval, eu vou fazer 3 vezes por semana. Lá em casa é uma grande troca de memes de Instagram. Eu acho que isso é muito bacana. É bom, né? Às vezes vem uma informação daqui, meu irmão proibiu minha mãe. Meu irmão falou, mãe, você tá proibida de me mandar, porque eu não aguento mais você mandar como é que eu tenho que ensinar a educar meus filhos. Eu acho Mas eu gosto, interessante. minha mãe e minha irmã, a gente troca bastante. E Eu tem gosto os também. memes maravilhosos. E parece que a pessoa, tipo, lembra de você, né? Sim. Ela pensou em você pra te mandar aquilo. Eu acho sim, legal. eu também Eu gosto. lembro também. E aí você falou, o ano passado foi um ano marcante, assim, Foi. né? Porque Foi. Fabi descobriu leucemia em janeiro, eu acho que do ano Foi. passado. A gente ia viajar em fevereiro. Em janeiro, eu aluguei uma casa na Baleia, levei filhos, netos, nora, genro, todo mundo, marido. A gente foi, até meus pais passaram uns dias com a gente lá. É uma delícia, ficamos 10 dias. A Fabi contratou um personal, a gente fazia ginástica todos os dias, 1 hora de ginástica, circuito na areia, na praia, com calorão, e depois ela andava ou corria na praia. Eram 2 horas de exercício todos os dias. A Fabi estava perfeita. E o mais incrível é que ela tinha feito um check-up em dezembro, ela deu a luz em agosto, em dezembro fez um check-up que o gineco dela pediu, você vai sair de férias, e estava tudo perfeito. Hemograma perfeito, ultrassom perfeito. E aí marcamos a viagem para Disney em fevereiro, era carnaval e a gente ia. E aí ela se sentiu uma semana antes. Então, de um lado é até bom, porque como ela tinha feito o check-up antes, foi coisa de 1 mês, então pegou no começo. Quando ela foi diagnosticada, estava muito no começo. Isso ajudou a remissão também vir mais rápido, né? Tudo que você descobre logo no começo. E aí eu parei minha vida e assim, foi um susto absurdo. No primeiro momento, um medo, mas a fé vence o medo, gente. E a minha fé é inabalável. O pior dia da minha vida, o dia do diagnóstico, eu cheguei em casa às 3 da manhã, isso porque o Bruno não deixou eu ficar com ela. Ele falou, eu vou ficar, porque ela já foi internada. Então, como é que foi? Ela tinha, pelo que eu vi nas redes sociais, tá? Ela tinha dor nas costas. Ela foi com dor nas costas, Ela tinha isso? trabalhado, gravado uma publi dela e reclamando de dor nas costas o tempo inteiro. Quando ela chegou em casa à noite, depois da gravação, ela já não conseguia nem andar. Mas ela tem uma hérnia de disco, só que ela falou, é uma dor diferente. Ela tinha feito ginástica no dia. Então ela falou, será que é da ginástica? Mas ela falou, é uma dor nas costas, na lombar, diferente. Então ela ficou pensando que pudesse ser infecção urinária, porque era na lombar e tal. E ela, como a gente ia viajar, e ela é muito antenada, igual a mim, deu dor, vai verificar o que é, não fica esperando. E ela foi. E lá fizeram um hemograma. Não, primeiro passou por um ortopedista, ele examinou e falou, não, isso não é nas costas, vou pedir um hemograma para ver se é infecção urinária. Que aí ela já entrava no antibiótico. Agora, super
dom, né? Não é dom, mas Sensibilidade desse médico. Porque Muito. podia ser, né? Uma dor nas costas. Ah, não deu nada aqui, mas toma um Dorflex, um Flanax, Não, então, o entendeu? Bruno até brincou que homem, se fosse com ele tomaria Novalgina, ia fazer uma massagem e ia viajar. Graças a Deus, ela não é assim. Então. Mas, não, é que aí, como ela desconfiou de infecção urinária, tem que fazer o exame para ver se está com infecção, o exame de sangue. E aí fez o exame e deu uma alteração dos leucócitos absurda. E ela me ligou e falou, mãe, tô com uma dor, porque a gente fala toda hora. E eu tinha ido jantar no shopping com amigas. Era uma segunda-feira, se não me engano. E aí eu fui jantar com umas amigas no shopping, ela me liga, mãe, tô com uma dor. Não, eu saí do shopping, ela me liga, mãe, tô indo pro Einstein, no PA. Eu falei, que foi? Ela falou, mãe, tô com uma dorzinha na lombar, eu tô achando que ou é da ginástica, mas não é, ou uma infecção urinária. Então, vou ver, porque a gente vai viajar, eu vou ver logo. Eu falei, então vai. Quer que eu vá com você? Eu tô saindo. Ela, não, o Bruno tá me levando. Eu falei, tá bom, me liga quando você sair de lá. Ela falou, tá bom, te ligo chegando em casa, porque ela achou, vou tomar o remédio e volto para casa. Quando foi, isso eram 10, 11, quando foi 1h, quase meia-noite, eu já estava de pijama em casa, sabe, bem tomado, deitado, o Maurício dormindo. Ela me liga e fala, mãe, o médico falou que pode ser uma leucemia. Menina, você não sabe os palavrões que eu falei. Esse filho da não sei o quê, como é que ele fala um negócio desses? Você não contou que você estava perfeita, fazendo ginástica, que você fez hemograma há 20 dias atrás, em dezembro? Ele tem que rasgar o diploma dele, eu vou aí agora. Peguei, me vesti e fui para o Einstein. Cheguei no Einstein, já estava 2 médicos, ela refez o exame, porque até o médico estranhou, porque o exame que ela tinha feito era no Einstein. Então ele olhou em dezembro, estava tudo perfeito, ele falou, vamos repetir, só que deve estar errado. E aí repetiu. Ela ficou um tempo, então, com essa suspeita de, tipo, pode ser que seja, vamos refazer, vamos confirmar. Mas 1h, enquanto estava esperando o resultado do 2, porque ele estranhou. Sim. Porque o exame anterior estava no computador do Einstein. O médico do pronto atendimento, ele viu, ele teve acesso e falou, gente, isso está errado, vamos repetir. Repetiu tudo. E deu. Então, aí eles perguntaram, você tem um hematologista, que minha mãe tem, e era o mesmo, e é o melhor do Einstein, o Dr. Nelson, assim, uma sumidade. E aí, ele falou, só que você já vai internar, porque amanhã provavelmente já vai começar o tratamento. Gente, e eu quis ficar lá, e o Bruno falou, não, ela é minha mulher e eu que vou ficar. Eu acho ele, é um filho para mim também. O Bruno é uma das pessoas também que eu mais admiro. Assim, meus 4 filhos que eu falo, né? Meus filhos biológicos e os meus filhos que a vida me deu. E aí eu fui para casa com o Maurício, só que ela falou, mãe, em vez de dormir, você vai para minha casa. Porque as meninas, o bebê é bebê, mas as meninas, a Fábio falou, eu vou só fazer um exame e volto. E amanhã eu tomo café com vocês. E aí ela falou, mãe, então quem vai dormir comigo é o Bruno e você vai para minha casa, porque eu quero que elas acordem, sabem que vocês estão lá. Ah, a mamãe está tomando remédio no hospital. E aí eu fui dormir na casa dela. E o Maurício foi comigo, porque ali eu nem respirava, né, gente? E assim, eu tive 1 minuto de um grito de dor, de choro, e em seguida comecei a rezar. E aquilo me deu uma paz. Então, o meu medo parou com a minha fé. A fé vence o medo. E a minha reza foi, obrigada a Deus pela cura total e para sempre da minha filha. Porque eu rezei pedindo e já agradecendo, mas com uma certeza tão grande, tão absurda, que eu aprendi isso na minha idade, que quando você não duvida, você entrega e confia, e tem a certeza absoluta que você vai ser ouvida, mas sem a menor dúvida, gera uma energia tão forte e tão poderosa que aquilo se concretiza, se materializa na cura mesmo, sabe? Sabe, é como eu falei, não é negação, eu sabia que era muito grave, eu sofri, chorei escondido, mas não porque eu tinha certeza que ela ia se curar. Só que eu sofri muito de imaginar que ela ia ter que passar por tudo. Primeiro, parar de amamentar, e ela amava amamentar no seio. Segundo, toda a quimioterapia, todo o processo, ficar longe dos filhos, que para ela foi o pior. Muito mais do que a dor, do que o sofrimento físico, foi ficar longe dos filhos. Uma doença hematológica, você tem que ficar isolada. Então, no hospital, o 6º andar tudo isolado. Então, a água é filtrada do chuveiro, a água é filtrada, pode beber, da torneira, o ar é filtrado, né? Eu fiquei com ela no primeiro ciclo, 22 dias, passei meu aniversário com ela, e eu tinha feito uma promessa de não comer doce e nem beber álcool 3 meses, e o bolo foi um croissant que o Maurício deixou na portaria, me entregaram um croissant seco, e a vela era o palitinho de plástico que mexe cafezinho, eu espetei e fiz uma vela imaginária,
e um fogo imaginário, e o meu desejo, soprei a vela imaginária e meu desejo foi atendido, que foi a cura dela. Esse ano eu ganhei 4 bolos, gente. E eu vou falar, eu só não comi inteiro o bolo, mas eu comi todos os bolos. Bebi todas as bebidas alcoólicas e assoprei vela, assim, às vezes apagava, eu acendia e assoprava, fazendo o desejo e agradecendo. Tudo que eu não pude passar. Mas eu sempre vejo, eu sou muito positiva, né? Então, eu estava feliz porque eu estava com ela no meu aniversário. Graças a Deus, sabe? Então, para mim, já estar com a minha filha no meu aniversário era um presente. E eu sempre vejo tudo pelo lado positivo, sabe? Você pode escolher, né? Porque a vida tem um lado bom e o lado ruim, as pessoas têm um lado bom e o lado ruim, né? O trabalho tem um lado bom e o lado ruim. Eu prefiro focar no lado bom. E quanto ao lado ruim, eu encaro como aprendizado, como lição de vida. Então, se torna bom porque você sai mais sábia daquele lado ruim. Eu sempre faço isso. Então, de tudo, eu tenho, sabe, se a pessoa me irrita, eu procuro ver o lado bom e me coloco no lugar da pessoa. Putz, eu entendi por que ela está me irritando, né? Não é que eu tenho. Minha irmã uma vez falou, você tem sangue de barata. Não tenho sangue de barata. Eu procuro, a vida é mais leve, você demora mais para envelhecer e a vida fica melhor, mais leve, mais feliz, assim. Então, meu copo está pela metade, eu posso falar que ele está meio vazio ou ele está meio cheio, porque é igual. Eu prefiro falar que ele está meio cheio. Foi o maior desafio da maternidade, com certeza, né? Nossa, foi muito mais difícil. Total. E como é que foram esses 22 dias que você passou ali com ela? Como é que era você estar ali com ela? Porque assim, não sei, você mostrava suas fragilidades também? Não, você eu tentava forte? não mostrar para ela. Eu sempre fui muito positiva mesmo, porque nem para mim. Eu tentava, sabe, quando vinha assim uma coisa pesada, eu respirava e rezava comigo mesma, né? Rezei com ela todas as noites fazendo um reiki, não fiz curso de reiki, mas é um reiki autodidata, que eu acho que, sabe, passando uma energia, rezando, fazendo promessa, e ela dormia à noite, toda a noite, ela falava, então vem rezar, eu rezava e ela dormia. E a gente jogou tranca, jogou cartas, a gente assistiu, ela não tinha fome, porque dá enjoo. Então, o jeito dela comer, a gente assistir Friends, que ela ama Friends. Então, ela reviu todos os Friends comigo. Esses 22 dias, ela almoçava e jantava vendo Friends, porque ela ria e nem pensava se a comida estava ruim ou boa, ou se ela estava com fome ou não. Ela, pelo menos, conseguia comer um pouquinho mais. E a gente ria vendo Friends, porque não tem como não rir, né? Eu vi que até uma atriz mandou um vídeo pra ela, não foi? Foi, uma das atrizes, meu filho entrou em contato e ela mandou. Não, e a Jennifer Aniston, que ela... A Fábio fez aquele Rios, quando ela deu de mamar pro Luigi pela última vez na mama, e ela teve que se internar. Então, ela fez um Rios, nossa, ela chorando para mim. Fui eu que filmei aquilo, gente. Imagina a dificuldade, né? E ele cantava. Esse menino é um presente, né? Ele faz parte da cura também, né? Então, ela chorando assim, sabe, com ele no colo, ele viradinho, ele ficava cantando, rindo. E ela fez esse Reels. E aí teve um site americano que Good News Entertainment, alguma coisa assim, que repostou, viralizou e foi parar lá. E ele repostou. Porque a Vogue também repostou esse Reels. É muito forte, né? E aí esse site repostou e a Jennifer Aniston segue. E ela curtiu. Gente, a Fabiana até fez um print disso. Porque imagina, a Jennifer Aniston curtiu uma cena da Fabiana. Mesmo que triste, Sim. né? Mas acho que a comoção foi grande, a gente estava conversando antes, né? Eu acho que todas... Você viu, a Fabi ela tem 37, 38? 38. Com cara de 35, 20, né, então, eu tenho 35, mas tem uma mesma idade. Claro. São 3 filhos pequenos, eu tenho 3 filhos pequenos, ela é casada. Então, assim, eu acho que muita gente se viu na Fabi. Totalmente. Então, eu acho que, assim, cara, virou uma comoção aquela internet, que, assim, tava todo mundo triste pela Fabi. Foi. Sabe? Ela foi para 4 milhões e 600. Então, ela já tinha uns 2 milhões. E eu acho que não foi nem... Eu vi o crescimento dela e eu acho que não foi nem por sensacionalismo. Não. Foi por uma comoção que todo mundo falou, gente... Eu lembro quando eu vi na internet o vídeo que ela gravou, eu mandei pra minha irmã e falei, Natália... A minha irmã falou, eu tô em choque. Tipo assim, a minha vontade era eu conversar com a Fabi. Sabe? Eu queria falar, Fabi, sabe, vai ficar tudo bem. Como ela é muito verdadeira e muito autêntica, ela é muito natural nas postagens, sempre foi... As pessoas parece que conhecem elas se aproximam, porque se é uma pessoa meio artificial, não, ela é muito ela, né? E sempre foi. Então, as pessoas... E ela falou, mãe, eu vou ter que
fazer uma declaração, porque ela deu uma sumida, ela some um dia, algumas horas, todo mundo, por que você sumiu? Sempre foi assim. Então, ela falou, eu vou sumir das redes. Os clientes, né? Não vou gravar. Então, eu vou ter que fazer um depoimento. E ela fez. E ela fez, você vê que quando ela começa a chorar, ela corta e volta, ela edita. Então, ela dá uma emocionada, corta e volta firme. Então, sabe, eu vim dar uma notícia que não é nada boa, a vida deu uma mudada, mas vai mudar de novo e voltar como era, entendeu? Tenho certeza, então vou me afastar um tempo. Quando eu estiver bem, eu vou continuar gravando. Se eu não me sentir bem, eu não vou gravar, porque, né, e tal. Então, ela foi muito objetiva, muito verdadeira, e ali foi uma comoção mesmo, né? E ela tinha que fazer, e ela nunca se vitimizou. Ela arregaçou a manga, o que tem que fazer, vamos curar, sabe? Objetivamente, né? Claro que ela teve momentos que ela chorou e tal, mas isso era dela. Então, ela postou sem cabelo, sem maquiagem. Quando tinha dor, ela... Não estou postando muito que eu estou com enjoo, sabe? É muito... Não ficou aquela coisa, sabe? Esqueci agora a palavra, que fica piegas. Nada Sim. disso. Foi muito... E eu acho que as pessoas entenderam isso. E ela ajudou muita gente, principalmente no Redome, que é o banco de medula, que ela estimulou muita gente a ir doar. Teve amigas minhas que falaram, meus filhos viram o Rios da Fabiana e foram doar os dois. Doar não, eles foram cadastrar. Você vai e cadastra. Tá, daí Tira um se sangue. precisar, Não, você vai lá e tira um doa. sangue e deixa cadastrado o seu RG, o RG da medula, que eu brinco, né? Através de um sangue, uma picadinha, tira o sangue e vai. Você pode fazer isso até 31 anos de idade, parece. E você, para cadastrar, até 30 ou 31. Para doar, até 60. Como eu não sabia de nada disso, como eu não me cadastrei, mas agora eu tenho 62, eu já não poderia. Mas qualquer pessoa que cadastrou até 30 anos, ela mesmo com 50, se o computador cruza e a medula dela for compatível com uma outra, em qualquer parte do mundo, chamam ela e ela pode doar. E você doa pelo sangue ou por uma punção na medula, que não é a medula espinhal, é a medula óssea do quadril. É uma punção, dá uma anestesia, sedação, igual quem faz endoscopia, e faz a punção. A punção você tem que ficar um dia meio paradinha para evitar dor e tudo, tomando analgésico. Você pode doar na sua vida várias vezes, porque a medula se refaz em 1 ano e meio, então você tem que esperar um gap de 1 ano e meio e pode doar de novo. E você salva uma vida em vida. Você salva uma vida, é diferente do coração, que a pessoa precisa morrer para salvar a vida. Não, você tem o prazer de saber que você salvou uma vida estando você viva. Ou seja, tem algum site, algum lugar que a Tem pessoa Redome, clica Redome, que isso é muito interessante E vocês fala-se divulgarem. pouco, e é uma coisa tão simples, né? Porque você fala, para quem simples, doa, é um simples. processo tão fácil. Não, e quando você vai cadastrar, quando cruzam e acham, o Redome entra em contato com você e pergunta, você está disponível ainda? Isso é mundial. Não, aliás, você quer ainda doar mundial. Tá. É o banco de medula óssea no Redome. E aí e qualquer centro hematológico você faz, perto de você. E eles cadastram, porque fica no computador. O sangue, eles descobrem qual é o teu tipo de medula óssea, e aí fica um RG, um documento da tua medula. Quando a Fabiana fez o exame e colocou no computador o tipo de medula dela. O computador cruza do mundo inteiro. E acharam, parece que o menino é um rapaz jovem dos Estados Unidos. Então, cruze, aí ligam para a pessoa. Oi, você fez o cadastro há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Você está querendo, você pode doar de novo? Porque a pessoa pode estar casando, pode estar viajando de lua de mel e não vai, mudou de país. Tem que estar sempre atualizando, se você mudar de endereço ou telefone, porque senão buscam aquele endereço e não te acham. Isso é muito importante. Sim. Já perderam medulas que acharam porque a pessoa não atualizou o cadastro. Entendeu? Esqueceu, né? Então, você quer? O garoto falou, quero. Aí, o que faz? Ele vai no laboratório e faz todos os exames, até de AIDS. Porque quando ele cadastrou, o sangue estava perfeito, ele estava saudável. Agora, 10 anos depois, 15, 20, 30 anos depois, que acharam um paciente compatível, ele tem que ver se ele está saudável ainda. Estava saudável. Marcou o transplante, o dele foi através do sangue. Aí tem um portador do Redome, tudo pago pelo Redome, tá? Um portador do Redome que vai até a cidade, país que a pessoa está.
E é assim, ele bota uma maleta condicionada, que acho que é refrigerada, não sei, e vai como uma algema na pessoa, no portador. E a passagem aérea são compradas duas, uma para o portador e uma para a maleta. Porque essa maleta não pode ir no bagageiro e não pode ficar longe do portador e não pode passar pelo raio-x. Tem toda uma burocracia que os países já conhecem, de uma documentação que não precisa passar pelo raio-x, que aquilo lá é um órgão, uma medula, que na verdade não é nem órgão, é uma bolsa de sangue que está com uma medula óssea, com células de uma medula óssea. E aí vai ele e uma cadeira. Ele compra 2 passagens. E aí, redome pagando. Cara, isso é muito interessante. A gente vai deixar aqui, se você estiver vendo a gente pelo YouTube. É que eu não sei o site. Procura a gente vai pesquisar doação de medula óssea, banco, como doar, como cadastrar. Então, a Fabiana soube que depois aumentou o número de cadastros. Óbvio, isso não é falado, Porque ela né? tem um monte de seguidores. O Fantástico também falou sobre isso, que ela apareceu na entrevista. E aí, a pessoa só cadastra. Mas Quando cruza, e é uma alegria, sabe o que a médica falou? Estatisticamente, quem cadastra, 95% doa. Sabe, é muito raro a pessoa falar, não, desisti. Se desiste, não é que desistiu, é que está no meio de ou numa cirurgia, Sim. sabe? Ou está doente, ou está viajando, ou está casando naquele dia. Então, tem que esperar voltar. Então é isso, quer dizer, ninguém desiste. Porque se você vai cadastrar e você tá fica disposto a não, isso. você fica eufórico que você vai salvar uma vida. E a Fábio tá louca para conhecer essa pessoa, mas existe assim, tem alguns países que você não pode conhecer nunca. Portugal, por exemplo, é a Duda Riedel, que ficou amiga da Fábio, que teve leucemia mieloide, está curada já há 5 anos. Parece que a doadora dela era de Portugal, não pode conhecer. A da Fábio, acho que é dos Estados Unidos, se não me engano, em a maioria dos países, 1 ano e meio. Tem que esperar Depois. 1 ano e meio. Tá, Você mas- pode mandar carta anônima, o redome entrega. Sim. Você pode, a pessoa não sabe teu nome, se é mulher, se é homem, mas você agradece, a pessoa também responde. E aí A depois pessoa manda- também não sabe pra quem ela tá doando. Também não. Tá, mas peraí, eu tô muito curiosa, porque tô muito ignorante nesse assunto. Ou seja, ele veio pro Brasil, é isso? Não! O portador foi buscar na cidade Ah, tá, dele. o portador o portador é só uma... Do redome. Tá, entendi. Ele é um portador. Tá. Ele vai com documentação preparada, Ok. pega a medula, no caso... Tipo a um procuração, saco- ele tem a procuração uma pra andar procuração. com... E é uma maleta que isso. não tá amarrada nele. Tá travada nele. Isso foi outro processo, né? Pra descobrir do transplante, que precisaria de um transplante. Então, existem as medulas, têm a sua característica. A da Fabiana, o ideal era ir para transplante para evitar voltar e tal. Tem medulas que você não precisa o transplante, mas o que acontece? Demora mais tempo o tratamento. A Fabiana fez 2 séries de químio, com o intervalo dela ir para casa ficar 20 dias no meio. Quem não faz transplante tem que fazer 1 ano, 2 de quimioterapia. Cresce o cabelo, cai o cabelo. Por quê? Porque assim, você entra em remissão, 0 células. Aí você tem que esperar, zera de novo, faz a químio, zera tudo, aí nasce a sangue de novo. Aí chama consolidar. Você faz a químio para zerar. Depois você consolida para ver se as células que vão nascer não estão doentes. Então demora uns 2 anos fazendo químio. No caso da Fábio, ela fez só 2 séries de químio. Ela fez a primeira e depois fez para zerar a medula dela para entrar a nova medula. No caso dela, praticamente resetou, é isso? Resetou, então. Resetou. Agora a Fábio é assim, ela tem que continuar fazendo os exames. Bom, eu faço exame preventivo, não tenho nada, e faço exame a cada 6 meses, que a minha ginecologista, você tem seguro-saúde, você vai fazer exame a cada 6 meses. A medicina é preventiva e não remediativa, então eu faço. Ela faz os exames e ela, por 2 anos, já passou por 2 anos ela tem que tomar uma medicação durante 5 dias todos os meses. Ela já fez isso 1 ano e agora tem mais 1 ano. 5 dias, ela vai para um Einstein, toma a medicação num catéter que está interno nela e ela volta para casa. Demora 20 minutos. Às vezes, quando a Simone não pode, eu vou e ela fica 20 minutos e vai para casa. E esses 5 dias, os outros 25, nada. Né? Ela viaja, faz o trabalho, faz o que quiser. No mês seguinte, 5 dias. Toma 1, 2, 3, 4, 5 dias. 25 dias não toma nada. Isso mas é uma garantia que o médico falou. Ele tem feito isso nos pacientes e tem dado resultado, isso para evitar a volta. Assim, fez 2 anos isso, acabou, entendeu? Tranquilo. E um transplante de medula, quando deu certo,
tranquiliza mais a pessoa, porque é uma Mais medula que garantido. nunca ficou doente. Ao passo que uma pessoa que não fez o transplante e se curou, está curada. Mas é uma medula que um dia deu um tilt. Sim. E a Fábio está com uma medula saudável que nunca deu tilt, graças Sim. a Deus. Pra ela, o processo também é fácil ou não? Ou é mais difícil pra quem recebe essa medula nova? Não. Então, para você receber a químio pré-transplante é medonha, porque tem que zerar todos os seus índices para entrar, todo o teu sangue tem que zerar para entrar uma medula nova. Então, assim, por isso que... então vamos fazer transplante em todo mundo quando acha medula, porque é uma medula nova que... Não, o risco durante o transplante e depois, o comecinho, é muito alto. Tá. Porque a pessoa fica sujeito à infecção, à rejeição, tem mucosite, é sofrido, porque você fica até entrar a medula nova e a medula nova pegar. Porque demora até 30 dias, 25 dias. Ela recebeu a medula, demora até 25 dias para essa medula pegar no corpo. Quando pegou no corpo, acabou. Glóbulos sobem, plaquetas sobem, fica tudo normal. Mas até pegar, ela continua zerada. Então, ela tem que estar totalmente isolada, sabe? Então, o risco é alto, né? Ela já está quase um ano com transplante, então está tranquilo, né? Praticamente um ano, março. Então, não tem, mas o risco, aquela assim, antes de entrar a medula e até a medula pegar. Essa é a pior fase, é um risco alto. Quem tem comorbidade é muito difícil, criança, sabe, idoso, é mais complicado. A Fábio, graças a Deus, jovem, não tem comorbidade e achou uma medula, porque eles aceitam até 50% compatível. Por exemplo, a mãe é 50%, o pai é 50%. No caso, eles preferem primeiro o homem. Eu gerei ela na minha barriga, então posso ter criado anticorpo. Então, eles preferem não escolher a mãe. O pai pode escolher, mesmo 50%, mas no caso do Roberto, ele teve doente, se curou também, graças a Deus, ele teve um câncer, então está curado, mas não iam pegar. O meu filho, que é do mesmo pai e da mesma mãe, poderia ser 100%, ele é 50%. A chance para achar uma medula 100% compatível é 1 para 100 mil. Eu ia perguntar se era fácil 1 para achar. 100 mil. O meu filho, que é do mesmo pai e da mesma mãe, é minha cara da... Pergunta se a Fábio e ele são gêmeos, eles são idênticos, é 50%. A Luísa, filha do Roberto com a Gisela Prochaska, toda a família fez teste, é 50%. E ela é irmã só por parte de pai. A minha sobrinha, minha irmã tem 2 filhas. Uma não é nada compatível, a outra é 50%. Então, a gente tinha a Luísa, acho que a Luísa era, se não me engano, mas a minha sobrinha e o Ricardo de garantia. Mas o médico falou, como ainda dá para esperar, vamos buscar no Redome. E acharam. E é fácil achar? É jogar no sistema e esperar? Jogou no sistema. Isso não é esse fácil. processo é A rápido. chance é 1 para 100 mil. Não é fácil. O que diz é rápido. É rápido Não, o achar? médico entrou todo feliz e falou, Fabiana, você é muito... Eu falei, sortuda. Porque ele falou, acharam a medula, você é muito... Eu falei, sortuda. Ele falou, não, comum. Porque é raríssimo achar. E você achou. E o rapaz parece que é mais que 100%, porque ele é do mesmo tipo sanguíneo e ele é citomegalovírus negativo. Tem algumas características nele que são idênticas às da Fábio. É como se fosse um irmão gêmeo. Caramba. Fora. Um clone. De DNA. Que loucura. Isso é Deus, gente. É Deus, eu falo. Ô, Sasha, deixa eu te falar. Teve a Simone, que teve um papel importantíssimo também. Um anjo na vida da Fábio. É o que eu falei. Ela ficou durante esse ciclo do transplante, que a Fábio preferiu. Uma que a Simone é enfermeira. 2 que a Simone é maravilhosa, aliás. E 3, a Simone tem uma filha que teve câncer, se curou, mais de 10 anos, graças a Deus. Então, tem experiência. E a Fábio falou, mãe, eu acho que vai ser mais fácil para mim, para você, eu ficar com a Simone, vou me sentir mais tranquila e você vai para minha casa ficar com os meus filhos, porque aí eu vou ficar mais tranquila ainda. Então, eu me mudei no segundo ciclo. No primeiro, eu fiquei com ela, no segundo, eu me mudei para a casa dela, fiquei com os meus netos, levando na escola, buscando em festinha, em curso, natação, balé, brincando o dia inteiro. Eu parei de trabalhar, eu parei tudo, gente, parei tudo. Eu nem pintar o cabelo pintava. Era assim, filhos, sabe? Acordando cedo e tudo. Filhos, netos, né, no caso. E aí a Simone, nossa, e a Simone é um presente que apareceu na vida da Fábio, de todos nós, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E vale a pena vocês entrevistarem, porque ela é uma super mãe, tem 3 filhos incríveis e ela foi muito importante nesse processo. E a gente tem muita gratidão a ela.
E quando sai a notícia da cura, assim, como é que é? É um Então, dia eles, como... eles chamam a cura que você fala, curado, como a Duda Riedel. Passou 5 anos, toca um sininho, né? Os pacientes, depois de 5 anos, tocam um sininho. Com 2 anos, já é bem tranquilo, considerado, que seria, não precisa tomar mais nada, né? Já não Essa precisa... medicação que ela vai tomar 5 dias. É uma medicação, na verdade, preventiva, porque é um tratamento, assim, para evitar riscos, né? Para tranquilizar mais os médicos, e em 2 anos. Mas, por exemplo, a remissão, eles chamam de remissão à cura. E a remissão, então ela está curada, ela está em remissão, mas a remissão total, eles falam, é depois de 2, 5 anos. Mas ela tem, tipo, todos os exames que ela faz, graças a Deus, o corpo está limpo, está saudável, células saudáveis. Então, faz esse acompanhamento. Esse processo desse banco de medula, você sabe dizer, ele é... Medula óssea. Medula óssea. Porque todo mundo pensa que é da coluna, né? Ele, você sabe, ele como é que funciona? Ele é pago? Ele é mundial? Não, eu acho que é pago pelo governo. Por todos mas os assim, qualquer pessoa que tem esse problema tem acesso a esse banco. Não tem essa. Porque tem dinheiro, comprou, não é órgão, gente. Né? Porque teve 1 ou 2 que veio com esse papo. Não tem mercado disso. Porque a pessoa está em vida e ela pode doar várias vezes durante a vida. Então, não é fila. Aliás, fila. Tem dinheiro, fura fila, não é isso? Não fura fila, não tem fila. Sim. Porque é raro achar, inclusive. É o computador que cruza, não existe uma fila. Você precisa da medula, eu também, mas eu tenho mais dinheiro, eu vou antes que você e furo tua fila. Não é fila. A pessoa pode ser trilhardária, se não achar uma medula no computador compatível, cruzando, esquece. Pode ser trilhardária que não vai receber medula. Pagando o que quiser, não tem. É compatibilidade. Entendeu? Não existe. E tudo isso é gratuito? Tudo isso é gratuito. O tratamento no hospital com o médico, não. Não. Sim, mas sim. Sim, ela recebe... O rapaz não ganha nada, quem doou, né? Quem recebe não paga nada. E nem para trazer. Eu pensei que o transporte, no caso, se não fosse em São Paulo... Vocês que teriam que pagar. Não é. E se eu soubesse disso, gente, eu teria ido doar até os então, meus 30 curioso, anos. eu vou pesquisar isso. Acho que você não vai saber responder, mas eu vou pesquisar. Estranho, né? Porque você pode doar até 60... Você pode doar até 60, mas você não pode cadastrar. Então, mas você só pode ter uma explicação. O cadastro é tão eu esqueci antes. agora, mas tem uma explicação. Já sei. Porque você travando até os 30, as pessoas são mais saudáveis. A chance de ter doenças e tal. Então, você faz as pessoas... Porque se você deixa até 60, elas... vou doar depois. Eles preferem cadastros com medulas jovens. Mas você pode doar até 60. Então, porque não é que eles quando pegam... você cadastra... Tem uma explicação. Não, você não deixa a sua medula guardada, entendeu? Não, porque ainda beleza, você guarda a medula quando você ela tá deixa numa fase no computador um RG, eu chamo de RG, o documento, a documentação do tipo da sua Uma medula. série. XYZ, tem até um nome lá aquilo, mas é uma sigla. Mas vamos falar, XYZ é a sua medula. Ficou lá no computador. Paola, não sei das quantas, tá lá. Aí o computador cruza, nossa, esse XYZ, a fulana tá precisando, lá na Bahia ou lá no Japão, entendeu? Sim. Aí vem um portador, leva, e não é pôr no correio, leva numa maleta e faz o traslado. Então, mas você entende? Não é E outra coisa, na idade. tem até 72 horas. Nessa maleta condicionada, tem até 72 horas. Aí é o seguinte... Tá, deu ruim no trajeto, perdeu. Isso que eu tô falando. Quando falaram, achou a medula, o cara doou. O Redomi, o Bruno acompanhando no voo, né? Porque ele tá pegando voo. Então, chega em Guarulhos, tá a hora. Eu falei, eu vou pra Guarulhos. Eu vou pegar esse cara, eu vou dar carona. Porque se capota o carro? E se o avião cai? Não, e eu comecei. Porque até aí, ela tá zerada a medula dela. Eu perguntei pra médica, ela não tá pode... na frase mais Eu falei, não sensível. pode zerar a medula aí só quando o cara doar? Né? Porque você tem que doar 1 semana antes, porque demora para zerar. Porque para entrar em você tem que estar zerada com todos os seus índices. Isso demora 1 semana. Então, eu não posso começar a zerar a sua medula depois que a medula chegar, porque dura 72 horas. Olha que loucura. Então, eu falei, gente, mas aí a médica falou, Sasha, nunca aconteceu do avião cair ou do carro bater. Então, quando chegou no Einstein, né, a médica ligou para o Bruno, eu estava lá na casa deles, né? Chegou a medula, aí mandou, a gente tem um grupo, né, o Quarteto Fantástico, né, eu, a Simone, o Bruno e a Fábio. A medula chegou no Einstein, gente, eu não respirei até medula, eu queria ir lá, em Guarulhos, acompanhar, escoltando o carro, sabe, é uma loucura. Quando chegou no Einstein, sabe, que alívio,
Porque eu tinha medo. Se alguém rouba, eu falei, Guarulhos tem assalto, as pessoas roubam maletas, sabe, Não do vão táxi. saber o que tem aí, né? Nem sabe o que tem. Ui, desculpa. E deixa eu te perguntar uma coisa. E o Bruno também, assim, se mostrou melhor do que Não, imaginava. maridaço, um super marido. Todo mundo ficou fã. Ele foi mil, ele deu uma força para ela. A Fábio teve uma rede de apoio fantástica. Meu marido também, eu tenho que ser justa, gente. A gente cortou a parte que eu conheci ele, porque eu já conhecia, fui reencontrar ele 23 anos depois sem ver. Olha o destino, né? O Maurício eu conheci em 1991. E eu fui conhecê-lo, reencontrá-lo 23 anos depois. Ele já separado, eu namorava um amigo dele, numa viagem de esqui no Chile. Eram 20 casais de carioca em 1991. 1991. Fomos viajar, eu namorando um carioca. E aí ele estava casado e eram 20 casais. Eu fiquei amiga, 40 carioca, eu fiquei amiga das mulheres. E uma delas era casada com ele. Conheci ele, tudo, e ficou nessa viagem. Acabou a viagem, eu voltei para São Paulo, meu namorado morava aqui, e ele foi com a turma carioca para o Rio. Nunca mais o vi, durante 23 anos. Aí separei do último namorado, em 2014, uma amiga vira... Falei, sempre amigas. Não me deixavam ficar sozinha. Sasha, você terminou com fulano? Terminei. Faz uma semana. Vou te apresentar um carioca. Você gosta de carioca? Ele trabalha com cinema, vai vir morar em São Paulo, para presidir o SPCine, que é uma empresa municipal ligada à Secretaria da Cultura. Eu falei, ui, cineasta, tô dentro. Aí ela apresentou, quando ele chegou num bar, no La Maison est tombée, e a Maison tombou. A casa caiu porque ele olhou para mim e falou, Sasha, você não estava no Chile esquiando? Você não namorou o Antônio Trindade e tal? Falou que era o amigo dele. Eu falei, não, você não estava no Chile com casais de carioca? Eu falei, tava. Ele falou, eu era um dos casais. Ainda eu lembro que tinham 2 Maurícios e ele era o Maurício da Tininha. Eu falei, você é o Maurício da Tininha? Porque olha só, eu tinha 26 anos, os cabelos compridos, 26 anos, e ele tinha 34. Ele não tinha um fio de cabelo branco. E ele é todo grisalho hoje. Então eu olhei para ele e falei, e não tinha celular em 91, eu fui buscar no álbum com a minha câmera xereta, que eu tirava foto, tinha a foto do Maurício, cabelo preto. Eu falei, meu Deus, é o Maurício. Aí começamos a sair, nós estamos juntos desde 2014. E casaram em 2017, né? Aí nós fomos, então, tudo é muito rápido comigo, né? A gente começou a sair, 3 meses depois fomos morar junto. 3 meses depois. Do dia que a gente dormiu junto a primeira noite, ele acordou de manhã e falou, nunca mais eu vou dormir longe de você, nunca mais. E aí, 3 meses depois fomos morar juntos e 1 ano e meio depois casamos. 2 anos. O Ricardo e a Fabi casaram que ano que foi? 2011. Tá, então ele não foi o primeiro que foi morar com você, né? Não. Então quando eu tinha filhos em casa, eu nunca quis homem. Porque assim, eu não ia impor para um namorado meus filhos e não ia impor um marido para os meus, sabe, para os meus filhos. Eu acho que é complicado. Meu filho estava sempre com jovens, os colegas dele da faculdade, vendo videogame, chegava às 3 da manhã da produtora que ele foi trabalhar, a Fábio, eu ficava com ela vendo seriado. Então, eu falei, não, no caso eu brinquei de casinha na baleia com aquele namorado durante 10 anos. E aí, quando eles casaram, aí sim eu quis. E aí eu fiquei 2 anos com um, mas porque aí a gente vai ficando mais velha. Eu não espero 10 anos, não tem tanto tempo, né? Esperei 10 anos, 6 anos, eu falei, não tem. Então agora meu limite é 2 anos. 2 anos não me senti segura, terminei. 2 anos não me senti segura, terminei, sabe? E aí, que aí você tá mais velha, né? Então a vida vai ficando mais curta, você tem que, né? E aí o Maurício, nossa, foi um presente na minha vida. Aí casou em 2017, Isso. casou. Casei em Punta. Quem nos casou foram os nossos filhos, a filha dele, meus filhos, o Fran e o Bruno. A Fran e o Bruno fizeram toda a cerimônia na praia, com roupa. Eu sou judia, ele é católico, então não teve padre nem rabino. Porque a Fábio que deu a ideia. Eu falei, então, como é que eu caso para fazer festa? Os amigos dele do Rio, ia ser uma fortuna que a gente nem tem. Então, imagina, você dá uma festa para 300 pessoas, gasta dinheiro e perde 200 amigos. Porque os que não são. Os que não foram, né? Então, ainda mais figura pública que você posta e tal. E aí a Fábio falou, mãe, casa tipo Tahiti, numa praia. Eu falei, boa ideia. Aí ela falou, não, mas eu quero ir. Aí o Ricardo, eu quero ir. Aí todos eles, eu quero ir. Aí meus pais, imagina, eu quero ir, você vai entrar com quem no casamento? Aí os pais do Maurício eram vivos, eu quero ir. As irmãs, aí o resultado, não. Aí para Tahiti todo mundo, eu falei, eu não conheço Punta del Este, eu não conheci, estava doida para conhecer.
Então, a gente casou em José Inácio, em Punta del Este, na praia, no pôr do sol. A Fábio fez até um vlog, tá no Mami Quer Casar, no vlog da Fábio. Ficou lindo. Foram 4 dias de viagem e foi na véspera do meu aniversário. Eu casei dia 3 de fevereiro e dia 4 eu faço aniversário. E não tem idade, né? Não tem idade para tem amar, não tem idade, idade para Sasha. casar, não tem idade para separar. Você só não pode abrir mão da felicidade. A Precisa ter felicidade coragem, é uma busca. né? Pra tudo, eu acho. É. Tanto pra separar, quanto pra se abrir pra um É, amor já e pra casar. Tá, e aí, estrutura familiar hoje, então todo mundo Graças amigo de a todo Deus, mundo. É difícil, né? Para mim não é difícil. Eu sou uma pessoa muito desapegada mesmo, assim. Eu não sei, eu tento, eu gosto de gente, sabe? Mas tem o meu limite também, né? É que tem a diferença assim, tem gente que não gosta de ninguém até que a pessoa prove que você tem que gostar. Eu não, já começo gostando de todo mundo até que você prova que não merece que eu goste, entendeu? Sim. Então eu sou muito dada a isso. Eu tenho, como eu falei, eu vejo a coisa leve, mas não tenho sangue de barata não, tá? Sasha, eu tô Gente, encantada. Eu também, eu Eu tô amei esse encantada. programa. E eu amei ainda mais o seu look. Gente, esse look não é? maravilhoso, Posso falar aqui? É da Le óbvio. Crochet, gente. Eu sou muito fã da Fabiana e da Luciana e o Debrand. Gente, elas são um gênio. Essa daqui é da coleção da minha filha, então. Aliás, ela me influencia. Eu falo que ela é a melhor influenciadora, Fabiana, porque ela me influencia em tudo. Aí eu ligo para ela, Fábio, então esse remédio, você falou, esse shampoo realmente é bom? E ela só pega a marca que ela usa. Sim. Não, eu sei de contratos que ela deixou de fechar, porque ela falou, não é minha cara. E eu ainda falei, filha, mas olha esse dinheiro e você não vai fazer. Mãe, uma que eu perco credibilidade, 2, eu não vou vender uma coisa que eu não usaria. Nunca. E quando eu comecei nisso, a mesma coisa, né? Tem algumas marcas que procuram, né, Flavinha? Inclusive de roupa, que eu não sou muito de estampa. Eu não sei, como eu sou mais velha, eu me sinto uma perua velha usando estampa, sabe? Eu acho lindo nos outros. Em vocês eu acho maravilhoso, Fabiana, mas em mim, quando eu ponho estampa, nossa, me sinto uma perua velha. E aí, ela falou, entra no Instagram. Eu olhei e falei, não é. A Fabiana falou, mãe, não faça o que você não usaria, não divulgue. Porque você tem uma influência nas pessoas, então, sabe, não faz. Você perde credibilidade e não é tua cara. Você fala, olha o Instagram, né? Sim, você mesma não consegue converter A aquilo, Flávia né, uma pra- vez pra falou, não, mas marca. de repente uma camisa branca e uma calça jeans que tem lá, você usa, porque tem, né? Aí eu falei, tá. Aí eu falo, gente, entra no Insta que é maravilhoso. Tudo estampado, aqueles vestidos, entendeu? Não E dá. você E bate. ela é muito honesta nisso. Então, quando ela posta, eu vou atrás. É óculos. Ela postou, eu vou lá. Ainda mais quando tem assim, Fab 10. Que aí tem o Cupom, desconto. cupom. Ai, Eu sou a o cupom. rainha do cupom da Fab. Tudo que tem cupom Fab, eu vou lá. Super Coffee, todas as marcas que ela faz, eu vou lá e... Sapato. Mas eu ligo, é confortável, mãe? É. Aí, para você tem esse modelo assim dela dá dia. Influencia. Naturalmente. Sasha, foi amei. incrível o nosso Que papo. honra. Muito Tem Tem obrigada. muito assunto, né? Eu sou Muito. falante. A gente amei. Eu também. Que honra ter Obrigada. você aqui mesmo. Amei também. E se você aí gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, não esquece de nos avaliar, dar suas 5 estrelinhas pra gente, ajuda na divulgação. Tudo que a gente falou aqui tá sempre na descrição do vídeo. E é isso, é só clicar ver mais, que aí você tem todas as informações que foi falado nesse programa. Até quinta que vem, às 8 da noite. Tchau! Até quinta. Adorei.